Fala galera, começamos mais um Onda Talks, episódio número 37. Aplaude aí, gente. Ó, aê! Graças a Deus estamos de volta. É o nosso primeiro podcast de 2026. Falta de vergonha na cara é o nome disso, né? Porque a gente deixa passar muito tempo, mas Deus está encaminhando as coisas e vai melhorar. E hoje eu tô muito feliz porque tem muita coisa boa acontecendo, muita coisa legal que vai ser mostrada para vocês nos próximos dias, nos próximos meses. E antes de começar o nosso podcast, você já sabe, eu preciso de falar dos nossos apoiadores, pessoas incríveis que têm apoiado o nosso ministério. E o primeiro deles é o Edu do Food Crush, que sempre manda pra gente esse salgado aqui maravilhoso. E hoje ele mandou bastante salgado, né? E assim, é uma delícia, principalmente o quibe, que é incrível. Então assim, você que tá em casa agora, não deixa de ligar lá, 3.100, 8.000, delivery mais rápido do Brasil, vai chegar quentinho aí na sua casa, só ligar e pedir os salgados, que sim, são de extrema qualidade, você vai gostar muito. Temos também a galera da CNT Fiber, que tem nos apoiado aí com a internet, então você pode entrar lá, www.cntfiber, e escolher o melhor plano para sua casa, aquele que se adequa melhor ao tipo de trabalho que você faz, ao que você usa no seu dia a dia. Beleza? Dito isso, eu preciso conversar com essas pessoas que estão aqui. Não sei se você sabe, mas hoje eu faço parte da Céu na Terra Church, né? Tive esse momento de transição e nós estamos implementando um movimento na juventude que é o movimento Heaven. E hoje nós estamos aqui com essas pessoas incríveis que também fazem parte desse movimento. E eu vou deixar a bola com eles agora para eles se apresentarem para você. Bora lá. Glória a Deus. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Não sei qual horário você vai ver esse podcast aqui. Na verdade, foi um ajuntamento, né, que Deus colocou no nosso coração. Hoje o Willis está conosco lá na Céu na Terra e o movimento Heaven nasceu para impactar e discipular uma geração que necessita, né, de viver a realidade do céu. Então a gente está aqui em liderança, em igreja, né, em comunhão. William, está aqui também o pessoal, Jonathan, Carla, tá aqui a Esther, e é um prazer estar aqui mais uma vez e agora com mais pessoas junto nessa visão Céu na Terra, Heaven. E tá aqui o Jonathan. Fala aí, Jonathan. Muito prazer, pessoal. Meu nome é Jonathan, né? Eu sou um dos líderes aqui da Juventude Heaven. É com muita alegria que a gente está aqui reunido, né? Trazendo esse conteúdo para vocês, mas também felizes, né? Por esse movimento ter nascido dos nossos corações. E aqui eu vou passar a bola para Carla, né? Eu sou a Carla, faço parte aí da liderança da Juventude Heaven. Estou muito feliz em estar aqui reunido com esse grupo e anunciando aí as coisas que Deus vai fazer através da nossa vida, as coisas que Deus tem ministrado no nosso coração. E agora eu vou passar para a Esther. Ei, gente, tudo bem? Eu sou a Esther, muito prazer. Eu também faço parte da liderança da Juventude Heaven. Costume, gente, eu sou assim mesmo. Da Juventude Heaven também estou à frente aí dos GDs, são os grupos de discipulados que nós temos dentro da igreja. E é muito bom estar aqui, né? É muito bom falar, levar a palavra de Deus para todas as pessoas. E, peraí, gostaria de agradecer aqui ao Eduardo, né? Food Crush. Que delícia, gente. Comprem, tá? O melhor Muito bom. quibe do Brasil. Quibe Toda é mais vez que eu venho especial. aqui, faço questão de pedir o William para deixar um pouco para eu levar depois também. Tá vendo? Tá de parabéns. Esse salgado é incrível, hein? Tem base não. Todo mundo gosta bastante. Galera, é o seguinte, a gente tá começando um movimento novo. Acho que é o mais certo se dizer isso. Não, como que se diz? É algo que já queimava nos nossos corações, mas foi um ajuntamento daquilo que Deus já tem feito em nós, já tem trabalhado através de nós. E a gente percebe que a nossa igreja é uma igreja nova hoje. Sim. E eu quero saber, principalmente de você, qual é a visão da igreja, assim, para esse novo momento, para esse novo tempo, e o que você espera, assim, da juventude mesmo, para que eles consigam agregar um valor à igreja, mas não só a igreja Céu na Terra, mas a Sim. igreja como um geral, né? E Ótimo. como você tem visto isso? Na verdade, William, eu sempre digo que nós estamos reaprendendo a ser igreja. Amém. Eu acredito que quando a gente pega a história da igreja brasileira assim com mais precisão, a gente volta lá na época de 1910, quando as primeiras igrejas pentecostais começaram a ser instaladas no Brasil. Depois veio a segunda geração de igrejas pentecostais em 1940, 50. E em 1980 começou uma onda das igrejas neopentecostais. Então, assim, eu acredito que nasceram muitas ramificações do que é ser igreja
Algumas bíblicas, outras não tão Sim, bíblicas verdade. e outras que, se eu for expressar o que está no meu coração, eu acho que eu ganho um processo. Mas a gente deixa isso para outro dia, outro podcast. Então, o desejo do meu coração em relação a céu na terra é trazer novamente uma responsabilidade daquilo que nós carregamos como verdade. E ser uma igreja bíblica que carrega a cultura do céu, que entende que nós somos embaixadores, ou seja, nós representamos um reino que é firmado em misericórdia, em graça, em intimidade com Deus. Então, o desejo do meu coração para essa juventude, para essa igreja, é que que a gente de fato viva essa cultura de carregar o céu aqui na terra. Enquanto a terra não encontra com o céu vai encontrar com a terra. Esse é o desejo do meu coração. Que a gente queime cada vez mais por Jesus e entenda o que é carregar o céu aqui na terra. E tudo que o céu tem está instalado em nós. E essa é a procura do nosso coração. Amém. É procurar ao Senhor, é procurar o que o céu tem de bom para oferecer. A Bíblia diz que todas as coisas boas vêm do céu, vêm de Deus. Então esse é o desejo do meu coração. E a Juventude Heaven nasceu com essa característica, com esse intuito de discipular uma geração. Eu digo que o assunto principal do evangelho é o discipulado, né? Eu acho que quando Jesus diz assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e Jesus ele acrescenta fazer discípulos. Eu acho que a falha hoje da sistemática do que é a igreja, essa é a falha. Nós conhecemos a Jesus, ou algumas pessoas dizem que conhecem, mas isso precisa frutificar em forma de discipulado. Então, o meu coração, acho que o coração dos líderes, quando nós fomos criar esse pontapé inicial da Juventude Heaven, eu coloquei no coração de vocês que esse era o desejo do meu coração e acredito que seja o de vocês também. É discipular uma geração para continuar conduzindo o céu aqui na terra. Sim. Eu acho interessante esse discipular uma geração, porque a gente percebe que existem gerações que vão chegar aí. Né? Sim. Eu falo isso pela minha filha, né? Então, assim, eu vejo que é algo que Deus, ele coloca como urgência no nosso coração, até mesmo pela nossa descendência, né? Eu creio, assim, que muitos... só eu e a Carla aqui que nós temos filhos, né? Até então, né? Até então, por Até enquanto. então, E a gente percebe uma urgência em conteúdo e em... Como que eu posso dizer? Em pessoas de fé, de verdade, para que sejam referência. isso, sendo uma referência, instruindo também. Por mais que a gente Verdade. instrua em casa, a gente sabe que eles não ficam a maior parte do tempo com a gente. É. Tem a escola, tem outras coisas. Sim. E eu vejo que o discipulado, ele parte dessa urgência, eu acho que Deus tem também, de alicerçar a futura geração. A promessa que ele teve com, sei lá, com o meu avô, sabe? Isso. Ele está cumprindo essa promessa também através de mim, através de cada um de nós. Então eu percebo que o discipulado, ele é muito importante nessa questão de realmente dar um suporte para que a pessoa ela cresça em Cristo e ela entenda o que é de fato o evangelho de Deus. Ser sabe? uma cópia de Sim. Jesus de fato, né? Sim. Referência. É isso que tá faltando, eu acho que nas gerações de hoje em dia. Sabe? Porque, queira ou não, quando você tá dentro da igreja, você fala de Deus, você precisa ser referência para as outras pessoas, porque outras pessoas que são novas na igreja vai te copiar, porque ela não sabe o que fazer. Eu lembro que quando eu converti, eu ficava olhando para dentro da igreja, tipo assim, com quem que eu vou olhar aqui, eu vou tentar copiar, quem que eu vou tentar aparecer, e hoje eu tenho uma responsabilidade que eu preciso ser a pessoa que as pessoas vão querer copiar. Isso. Eu falo que, é como o Paulo disse, sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Há 5 anos atrás eu falei com o pastor Vinícius que eu era o fã dele. O fã de acompanhar no Instagram e falar assim, cara, queria estar perto dele, sabe? Então, querendo ou não, tudo que a gente vê, tudo que a gente pode, sabe, identificar, isso influencia. E a dificuldade hoje é os jovens se identificar, muitas das vezes, com pessoas dentro da igreja, né? E aí, quando a gente fala da Juventude Heaven, a gente quer causar esse impacto, né? Que a gente seja aquela pessoa mais próxima, né? Que a gente seja, assim como a Carla já foi muitas vezes para muitos jovens ali dentro, tipo assim, a pessoa que ele pode encontrar em nós aquilo que ele procura. E não tô falando de mim, tô falando de Cristo, Sim. né? Eu carrego um versículo comigo que é: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu tenho muita coisa boa para oferecer.
Então, é isso que a gente precisa, sabe? Ser a Bíblia que as pessoas não leem. E isso precisa ser visto não por palavras, mas por atitude. Então, eu acredito muito nisso, sabe? Assim como eu era o fã do pastor Vinícius hoje, eu posso ser pastoreado, ser amigo dele. É isso que a gente precisa despertar na Eu juventude. também sou seu fã. Pronto, ganhei meu dia. Sou fã de todo mundo. Carlinha, fala um pouco sobre o que você pensa sobre essas questões. Eu já tô conduzindo o podcast aqui, né? Esqueci que é o William que comanda aqui. Fica à vontade. É, exato. Eu vejo muito isso, né? Hoje em dia tá todo mundo atrás de um influenciador. Aparece um influenciador ali, a pessoa quer imitar, quer fazer a mesma coisa, quer seguir aquela pessoa. Então nós precisamos hoje ser os influenciadores de Cristo, que é o nosso principal papel como igreja, é levar a Cristo, mostrar a Cristo. Então nós precisamos ter o caráter de Cristo para as pessoas reconhecerem Cristo através de nós. Amém. Foi o que eu disse aqui, né, no começo, quando o William me fez a pergunta, né, do que eu espero sobre a Céu na Terra, e eu falei sobre essas ramificações de igreja que foram nascendo ao longo do tempo. Quando a gente olha para a realidade da juventude, né, principalmente dentro da igreja hoje, a gente vê um desfalque de identidade, né? Tanto que o ramo da psicologia, que é um dos ramos também que eu atuo, a gente vê uma necessidade de tratar esse ponto. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, a juventude, por falta de ter essas referências, porque na verdade é o seguinte: você não pega uma Bíblia, entrega na mão de alguém que está chegando na igreja agora e espera que ela vá ler a Bíblia com a maturidade que a gente tem, ok? Então, quando o Jonathan disse assim, nós somos a Bíblia que as pessoas vão ler. Antes, eu aprendi na caminhada o seguinte: antes de você ganhar alguém para Jesus, ganhe ela para você. Santidade se atesta de perto. Quando você pega a mulher de Sunem, a mulher sunamita, ela vê o profeta passar todos os dias, porque o caminho para subir no Monte Carmelo era Sunem. E aí teve uma vez que ela para e o texto diz assim: vejo que este que passa sempre por aqui é um homem de Deus. Ou seja, ela já o observava. Quando é que ela tem a consciência de que ele era um homem de Deus? É porque ela tira conclusões através da vivência, o tempo que ele passava, ele ficava no monte orando. Então, observando essas questões. E a juventude de hoje, ela observa com muita facilidade. Sim. Porém, a falta de identidade faz com que eles escolham referências que não são boas para esse tempo. Sim. E nós precisamos, como igreja, instalar esse ponto dentro da igreja. Verdade. Que tipo de referência eu quero? Que tipo de pessoa eu quero seguir? Eu vi um vídeo ontem de um pastor falando assim, pastor Eliseu Rodrigues, ele disse assim: o que você curte, o que você comenta e quem você segue revela a inclinação do teu coração. É verdade. Quantas vezes a gente, no Instagram, a gente rolando o feed lá, olhando o Instagram em algum momento do dia, a gente vê a curtida de alguém que a gente conhece e um vídeo que você pensaria assim, eu não curtiria isso. E às vezes são pessoas que estão na igreja conosco. Sim. Então, sutilmente, o que o diabo quer fazer? Quer instalar uma cultura contra a palavra de Deus, e é de forma sutil. Se torna inconsciente o que eles estão curtindo, o que eles estão comentando, e aí esse desfalque de identidade causa uma cauterização da mente, do evangelho. Eles começam a se afastar de tudo que é cultura bíblica. E a Bíblia fala, né, que nos últimos dias as pessoas teriam comichões em seus ouvidos e rejeitariam a sã doutrina. Então, a sã doutrina é rejeitada por causa de uma cultura instalada. E aí a gente fala do Brasil, né? Que tipo de nação nós estamos sendo no momento? Quantos escândalos, né, a gente está vendo dentro da igreja brasileira. Então, quando eu fundei a Céu na Terra, foi com essa intenção de mostrar para quem está ao meu lado, para quem eu pastoreio, de que eu não concordo com a sistemática que está fluindo até então, mas eu creio que o Senhor, né, as exposições, tudo que está acontecendo, eu vejo o tratar de Deus. E eu acredito que os remanescentes estão surgindo cada vez mais. Amém. Aqueles que realmente carregam a Amém. verdade no coração. Glória a Deus. É isso que eu espero de Deus. A minha esperança está no Senhor. Como pastor, como vocês que estão liderando a juventude da igreja. Eu já passei minha fase de liderar a juventude, né? Eu já estou velho já. Mas hoje eu olho para vocês
e eu vejo, puxa vida, tá dando certo. Amém. Glória a Deus. Eu acho assim. Tente novamente. A Siri está dizendo que algo deu errado. Tente O novamente. plano do diabo deu errado. Ei, No caso, o plano do diabo deu errado. Eu acho assim que é uma coisa muito interessante pra gente pensar, porque a gente percebe que as pessoas elas querem ter uma referência mesmo. Isso é fato. sim. Mas essa falta de referência, eu falo de uma forma bíblica, falando de quem nós somos, de como que nós nos colocamos em meio à sociedade, diz muito a respeito de como a gente já se omitiu em diversas vezes. Exato. Sim. Eu acho que eu já conversei isso com você, mas, por exemplo, você lembra quando falavam assim com a gente, você não pode tocar guitarra na igreja porque a guitarra é do diabo. Você não pode assistir televisão porque é pecado. E por coisas assim, por talvez, eu acho que eu posso dizer, certas doutrinas, né, certas falta de entendimento do que de fato era a palavra de Deus, a gente perdeu um espaço que era nosso. Exato. Então, por Com exemplo, certeza. hoje a novela das 9, sei lá, não vai passar, pode até passar algo que ligue à Igreja de Cristo, mas de uma forma distorcida. Uhum. Não é exatamente aquilo que é, porque nós nos omitimos. E aí a gente entra numa coisa muito interessante, que é as 7 esferas da sociedade da Jocum. Sim. E uma delas é a arte, o entretenimento, tem a comunicação, As mídias as sociais. mídias sociais. Então, como líderes, como pessoas que professam a fé de Cristo, por que que a gente não é maioria nisso e por que que a gente não se empenha nisso também? Eu acho que quem pode falar um pouco melhor sobre isso é a própria Esté. A Esté trabalha com isso, né? Viu? Ela E é como você influencer. está inserida nesse meio de mídias sociais, você trabalha com essa questão, eu acho que você ali, você consegue visualizar melhor no seu cotidiano o quanto as mídias sociais têm força, mas o quanto isso é distorcido em relação à igreja, à religião. Fala um pouquinho sobre isso pra gente aí. Socorro, peguei surpresa aqui. Mas eu acho que assim, que o senhor tava falando sobre a gente rolar o feed, a gente sempre olhar quem que a gente tá seguindo e tudo mais, me veio uma coisa na cabeça, que hoje em dia as pessoas querem viver de aparência. Sim. Porque o Instagram é uma aparência, né? É uma vitrine ali, Uma é uma vitrine propaganda, de né? tudo que você tá vivendo e você quer mostrar só coisas boas, né? E hoje em dia, eu vou colocar entre aspas, virou modinha virar crente, né? Cristão e a igreja Postar e tudo videozinho mais. batizando. Sim, então, tipo assim, as pessoas, elas estão cheias daquilo que as pessoas querem ver. Então, eu vou postar, eu vou ganhar hype, não sei o quê. Então, por aparência mesmo, vivendo pela aparência, deixando o ego e a vaidade tomar conta delas. E elas, de fato, estão esquecendo do que elas precisam se alimentar. E, Nossa, de isso é fato, elas estão esquecendo de que por dentro elas ainda continuam vazias, sabe? Eu acho que esse é o nosso grande problema da rede social. Ela veio, assim, para tomar conta não só disso, mas de todas as outras áreas. Por exemplo, medicina e tudo mais. Você vê no TikTok, várias pessoas que não são médicas falando sobre como que você vai utilizar alguma coisa, enfim. E elas falam com autoridade, sabe? E as pessoas começam a seguir, começam a fazer a mesma coisa. Então, assim, eu acho que as pessoas elas precisam ser mais profundas em tudo que elas fazem, sabe? Sim. Não somente viver de máscara, de aparência. E aí sim a gente vai conseguir tomar lugar, o nosso espaço. Por isso que eu pontuei sobre a questão de identidade, né? Eu digo que quando as pessoas não têm identidade de Cristo, a palavra alus significa outro da mesma espécie. Só que eu preciso olhar para mim e entender quem eu sou primeiro. Que tipo de pessoa eu tô formando? Por exemplo, você como pai da Estherzinha. Quem é você? Porque você vai formar, você e sua esposa, a Ana, vocês vão formar o caráter da filha de vocês de acordo com quem vocês são em Cristo. Então é preciso reavaliar quem nós somos em Cristo para saber que tipo de pessoa eu estou formando para essa sociedade, principalmente dentro da igreja. Então, o problema hoje não está só em quem nós estamos ensinando, mas também está em quem está liderando. Exatamente. Quem hoje toma conta de cargos de liderança, em todas as esferas. Hoje, quais são os 10 maiores influencers aí das redes sociais? Verdade. Quantos deles falam sobre Cristo, de fato? Hoje, quem são os 10 políticos mais famosos da internet? Qual é a pauta política deles? Pastor, mas política não envolve com religião. Eu discordo. A gente tem que parar para entender que você falou sobre ocupar espaço. Enquanto a Igreja de Cristo não entender que ela é a segunda maior instituição formada por Deus na Terra,
ela não vai ocupar o espaço dela na É uma sociedade. das esferas da sociedade. Sem também. dúvida, sem Preciso, dúvida. né? E eu converso muito com o Jonathan sobre essas questões. Quando eu olho, a gente olha para a sociedade hoje e as pessoas, por exemplo, longe de mim falar mal de alguém, mas eu acho que a gente tem que se posicionar. Hoje tem uma pessoa que teve vários quadros de depressão que hoje está em uma emissora de televisão dando aconselhamento psicológico. Verdade. E eu não vou citar nomes, como eu disse aqui no começo, eu vou evitar qualquer tipo de falar algum nome, justamente para a gente não correr esse risco de ganhar um processo, mas, poxa vida, quando é que a gente parou de se posicionar como cristão e a gente omitiu a verdade diante dos nossos olhos, a ponto da gente aceitar de tal forma que a gente, pela nossa omissão, a gente tem deixado Satanás formar discípulos. A gente tem deixado o diabo sutilmente entrar na mente da liderança, na mente da sociedade, na mente dos nossos jovens, na mente dos nossos adolescentes. Então a gente precisa desenvolver trabalho cada vez mais para resgatar identidade de Deus. E como que a gente faz isso? A gente precisa voltar nos fundamentos do evangelho, no básico do evangelho. Verdade. Por isso que tem Operação Efésios aí. Quem quiser saber mais, arrasta para cima. Eu acho que falta mais aquela validação que a gente sempre teve, né? Com a vinda dos fast foods, também veio tudo rápido, né? Sim. As pessoas querem tudo rápido hoje. As pessoas querem conhecer Jesus hoje e quer que a vida delas seja transformada amanhã. Elas não querem viver o processo. E quando a gente fala, igual o pastor citou aqui, de uma pessoa talvez despreparada, querendo ensinar uma coisa que talvez ela mesma não foi curada para aquilo, Exato. a gente vê que falta aquela necessidade, daquela validação que a gente passava pelo processo, né? E a gente, como cristão, a gente sabe que o deserto para a gente não é uma derrota. Na verdade, é a prova de que Deus está conosco. É verdade. Né? Ontem mesmo eu tive uma experiência dessa. Ser cristão, quando você tá tudo bem, é uma coisa. Agora, quando você entra no aquaplanário e seu carro roda, aí você realmente vê nas mãos de quem que você está. O tempo passa em câmera lenta lá, né, John? É por isso que tem muito ateu que quando o negócio aperta, ele mesmo grita, meu Deus. Meu Deus. Gente, eu tô querendo ganhar um processo, né? Vamos lá. Carlinha, fala aí. Depois dessa. Não, assim, mas é uma questão que a gente precisa entender, né? Que nós precisamos ocupar o nosso espaço e falar do evangelho, falar de Cristo. Não é pregar que vai ser tudo lindo, maravilhoso, que vai andar em jardins. É falar do evangelho, falar de Jesus, falar que vai ter prova, vai ter luta, sim, mas em tudo você será bem-sucedido, em tudo Deus vai estar te guardando. A aprovação vai vir, o momento de tristeza vai vir, mas a alegria também vai vir pelo amanhecer. Então nós vamos viver e vai ser bom e vai ser feliz. Então a gente precisa influenciar as pessoas a crer em Cristo, Amém. a influenciar as pessoas no amor de Deus por nós, que é muito maior do que qualquer coisa que o mundo tem a oferecer. Não é uma maquiagem que hoje você coloca, sorri na frente da câmera e na hora que você sai dali, acaba tudo. Não, é algo que é eterno. É algo que vai te trazer uma satisfação eterna. É algo que você vai dormir e quando você acordar, o amor de Deus está ali, independente do que E você faça. é nesse ponto, pra gente fechar esse bloco, pra você seguir em frente, que a gente tem que tomar cuidado. Olha, a Carla disse assim, nós precisamos entender que a alegria em Deus, as coisas foram tão distorcidas, biblicamente falando, as pessoas pegam um texto bíblico e elas começam a distorcer. Aí eu te pergunto, o que é estar alegre em Deus? Verdade. A gente começa a pensar, porque se a gente pegar Paulo sendo jogado num tacho de azeite, João sendo tacado num tacho de azeite quente, e está alegre em Deus, Sim. a gente pega Paulo preso em Roma, nos minutos finais da vida dele, escrevendo para Timóteo, falando para Timóteo, traga para mim os pergaminhos, traga minha capa, porque ele estava com frio. E ele falando da esperança de Cristo para Timóteo, que era o filho na fé mais próximo dele ali naquele momento. Então a gente começa a pensar o que de fato é estar feliz em Deus. O que é de fato você olhar para uma provação, olhar para um problema, olhar para uma dificuldade, olhar para o seu pai doente, olhar para a sua casa passando fome às vezes, olhar para o mundo em que a gente está vivendo hoje. Eu tenho um trabalho na África, eu fiquei 20 dias na África.
Eu achei que eu ia chegar lá e conseguir salvar pelo menos as pessoas que eu fui lá para cuidar, para ajudar, que é o projeto Luau Anu, o qual eu faço parte hoje com o pastor Antônio. E quando eu voltei para o Brasil, eu vi o quanto nós somos frágeis e o quanto tudo que a gente faz é uma gota no oceano, que se não for Jesus, Sim, a gente fica desiludido com Verdade. esse evangelho que a gente prega. sim. Porque uma coisa é você pregar sobre alegria quando tudo vai bem. Outra coisa é quando você lê a Bíblia e diz que o momento mais fraco da sua vida é aí que você está forte, e que o poder de Deus se vangloria na minha fraqueza, cresce na minha fraqueza. Então é isso que a gente tem que ensinar à nossa juventude, que seguir a Deus não é, aceitar Jesus não é você entrar no mundo de Nárnia, receber um pozinho mágico no seu corpo ali, depois do batismo, e tudo vai se simplificar, tudo vai mudar. A minha vida vai ser outra vida, de fato será. Só que você vai aprender na angústia, no sofrimento, na tristeza, na dor, na perca, que isso não se compara. O que a gente precisa entender é que a alegria de Deus em nós, a alegria de Deus em nós é Cristo, é a esperança da glória. E de fato olhar para uma situação controversa e dizer, eu tenho Cristo, então é o suficiente. Porque de fato eu considero tudo como perca quando eu conheci Jesus. Sim. Então é entender esse tipo de alegria. Então a distorção precisa parar aí. A gente olhar para a Bíblia como se a Bíblia fosse algo que nos leva ao mundo de Nárnia, um passe de mágica que tudo vai ficar bem. De fato, algumas coisas podem ficar bem, mas a minha pergunta é, e se não ficar? E se Deus não fizer o que você tanto espera que Ele faça? Vai permanecer. Você vai permanecer? Alegria sobre seguir o Evangelho, alegria de estar com Jesus é essa. É entender que Cristo é suficiente. Como você mesmo diz, Cristo vive. A gente estava falando no GD essa semana, no GD Online, exatamente sobre ser de verdade um propagador desse evangelho que é simples, é eficaz e que pode mudar completamente quem nós somos, a nossa sociedade, a geração, enfim. E aí, eu estava pensando nisso lá em casa, inclusive quando você fala sobre quem eu sou quando eu permaneço, quem eu sou quando tudo vai mal, quem eu sou quando tudo tá uma loucura. E aí a gente percebe que sem essa dependência de Cristo, a gente não é nada de verdade. Porque, imagina só, eu tenho tudo, tá tudo indo bem, quando de repente aparece uma doença. Uhum. Nada pode curar essa doença. Eu não tenho valor monetário que eu possa dar e Não tem curar nenhum isso. recurso, Não né? tenho nenhum recurso que eu possa entregar e curar isso. Quem eu sou diante desse momento? Sabe? E aí, muitos vão correr para Jesus e ele é fiel para ajudar, sim, mas nós que temos o entendimento de que nós vamos passar por diversas lutas, né? Nós seremos frustrados, nós passaremos por provas, por provações. Como que nós vamos agir nesse momento? Porque muita gente que hoje está na igreja, diz estar firme, diz estar lá, está fazendo louvor, enfim, diversas coisas. Na hora que chega o momento de aflição, é o momento da blasfêmia. Por que comigo? Verdade. Por que isso está acontecendo agora? Sempre surge essa Sabe? pergunta. Sempre surge essa pergunta. E assim, eu já passei por diversas situações, inclusive eu te liguei assim que aconteceu uma na minha vida. Acho que você lembra com a Esté. E eu parei depois que a gente é humano, a gente fica Claro. assustado. E depois que eu parei para pensar, eu falei, poxa, eu tenho Cristo. Uhum. Então calma, eu tenho Cristo. E assim, a melhor coisa que você tem, que você pode fazer, você que está assistindo em casa, é justamente depositar todas as suas aflições sobre ele. Isso. Tudo aquilo que você possa estar sentindo de tristeza, de felicidade, Sim. é tudo por ele, tudo vem dele, tudo é dele. Então, tudo deve voltar para ele, sabe? Quer comeis, quer bebeis, fazer tudo para a glória Faça de tudo Deus. para a glória de Amém. Deus. Então, eu vejo assim que a gente precisa entender quem nós somos, mas quanto mais nós Identidade. conhecemos a Cristo, nós nos conhecemos nele. É. Eu acho que essa é a chave de tudo. E aí a gente entra numa distorção da identidade que acontece dentro da própria casa. Verdade. É um assunto polêmico, né? Por exemplo, vou falar sobre questões de sexualidade, Sim. que hoje é um tema muito... às vezes se torna um tema muito... eu ia falar uma palavra que nem sei se existe, mas é usado como um tabu hoje dentro da igreja.
Muitos líderes não sabem se posicionar em relação à sexualidade, que é uma distorção de identidade. Verdade. Não sabe como tratar, apesar Existe homem e mulher, ponto final, é Bíblia. Entre a sua opinião e entre a Bíblia, eu fico com a Bíblia. É. O que acontece hoje? Distorção de identidade. Se Cristo me forjou, me formou para ser uma coisa, o diabo quer distorcer isso. E essa distorção de identidade faz com que as pessoas acreditem que, de fato, elas nasceram daquele jeito e que o jeito é ser. Mas é uma distorção de identidade. E quando a gente busca Cristo, quando a gente busca a identidade, quando a gente busca a verdade da palavra de Deus, a gente percebe que há uma distorção de identidade que precisa ser tratada e ajustada para que você encontre graça no sofrimento. Paulo disse: eu tenho um espinho na minha carne, eu já orei ao Senhor para tirar ele de mim por 3 vezes, e Cristo disse: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, a gente fala de sexualidade, a gente fala de questões emocionais, a gente fala de questões familiares, quantas distorções. A gente está falando de distorção aqui, mas não é só distorção bíblica, não. Sim. É distorção de identidade, é distorção de sexualidade, é distorção de tudo quanto é coisa que a gente pode imaginar hoje, instalada para a nossa juventude, que a gente olha e fala assim, será que tem jeito? Será que pode? E aí a gente reconhece que o poder de Deus realmente se aperfeiçoa na fraqueza. A gente precisa encontrar graça no sofrimento, encontrar graça em Deus para que a gente consiga caminhar crendo que Ele é suficiente. Enquanto não houver uma restauração de identidade dentro de si, você não consegue alcançar esse evangelho genuíno. Você fica preso na religião, Verdade. preso em uma cultura de uma igreja, da televisão, da roupa. Por exemplo, a gente precisa começar a pensar, por que a gente não se veste dessas formas? Por que o crente não fala palavrão? Por que o crente não assiste isso ou aquilo? Por que o crente não frequenta? A gente precisa começar a explicar o porquê dessas coisas. E aí a gente percebe que quanto mais do Espírito a gente tem, quanto mais de Deus a gente tem, mais a gente é forjado a se comportar como um cristão, sem perguntar o porquê e o para quê. Então, a mente da juventude de hoje é uma mente muito sexualizada. Pela roupa, pelos conteúdos, por tudo. Você abre o Instagram hoje, gente, o algoritmo é pensando em sexualizar tudo que a gente assiste, tudo que a gente vê. E nós estamos perdendo espaço, entre aspas, por causa dessas questões. Então, nós precisamos começar a voltar a falar de princípios inegociáveis da vida cristã e tratar sobre assuntos que por muito tempo foram escondidos debaixo do tapete do altar. Sim. Porque os próprios líderes têm problema, têm distorção com isso. Então a gente precisa tirar essa sujeira debaixo do altar. A gente precisa tirar a poeira debaixo do tapete. A gente precisa reconhecer, pedir perdão e entender que só com princípios reestabelecidos a gente vai entender sobre identidade, sobre a adoção, né? Sobre a graça. E por que eu sou filho de Deus? Sim. Será que é voltado ao meu sentimentalismo? Eu sou filho de Deus porque eu sou bonito. Eu sou filho de Deus porque eu sou trabalhador. Eu sou filho de Deus porque o meu cabelo é assim, assim, assado. Eu sou filho de Deus por causa disso. Deus não te deve nada. Aprenda isso. A primeira coisa, Deus não me deve nada. A gente tem que parar de servir a Deus achando que Deus está devendo alguma coisa pra gente. Não, Deus não está devendo. Tudo que a gente tem é por bondade, Verdade. é por misericórdia. O salmista disse, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então a gente tem que parar de se relacionar com Deus esperando que Deus vai fazer algo na minha história. Deus não trabalha sobre barganha. Deus trabalha sobre intimidade. Cada vez mais que eu chego perto do céu, mais o céu chega perto de mim, mais eu entendo quem eu sou, menos eu consigo estar em ambientes que me afastam do céu, em mesas que me afastam do céu, porque o próprio Espírito Santo vai começar a me confrontar para que eu viva de verdade uma identidade e ser de verdade, parar de usar uma máscara. E aí a gente para de querer ser aprovado pelas pessoas. Verdade. Porque a única aprovação que vai me sustentar é a aprovação do céu. Eu prefiro desagradar os homens e ser aprovado por Deus do que desagradar a Deus e ser aprovado pelos homens. Esse resgate da identidade vem muito pela exposição a Deus mesmo, né? Vem Sim. muito não. É isso. Sim, É a exposição a Deus. Porque aí a gente para pensar, por exemplo, Satanás hoje ele tem distorcido a paternidade de Deus e destruindo a paternidade de Deus, ele distorce quem a gente é. Você, como psicólogo, sabe a importância que um pai tem na vida de um filho. sem dúvida. Sim. Então, assim, a gente percebe
que tem muitos jovens, adolescentes e até mesmo adultos, pessoas já antigas de igreja, que não se entendem em Cristo, porque atribui essa paternidade que é de Deus ao pai de dentro de casa. Sim. E aí não consegue enxergar Deus como um pai. E aí distorce tudo, né? E aí a gente percebe que tem muita gente frustrada e a gente vê muito dessas causas, por exemplo, homossexualismo, entre outras coisas, depressão, vem por... A pessoa acha que é um gato e começa a agir igual um gato, igual um tipo cachorro. Porque Eu sou um canguru, aí Tipo começa a isso. agir igual um foi canguru. distorcido de dentro de casa, porque as coisas vão passando de uma pessoa para outra, né? Por exemplo, se eu tenho o caráter de Cristo, se eu sou uma pessoa com a identidade em Cristo, o que eu vou passar para o meu filho é a identidade de Cristo. Mas se eu tenho algo em mim totalmente distorcido, o que eu vou passar ao meu filho? Porque ele está sendo exposto a mim, Sim. que sou o sacerdote dentro do meu lar. Sim. Aí a gente entra, né? A distorção começa no sacerdote. Quando o homem não entende que ele é provedor, protetor, sacerdote, profeta. Quando a mulher não entende que ela é a mulher sábia, que edifica a casa, a mulher de provérbios. Que ela é responsável pela cultura da casa dela. E quando os filhos não obedecem os pais no Senhor. Então a gente começa a ver essas questões acontecendo. E aí, essa discrepância começa dentro de casa, vai para a igreja e vai para a sociedade. E aí um efeito dominó. É por isso que eu amo quando a palavra de Deus diz assim: e nos últimos dias eu vou converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. É um resgate de princípio, é um resgate de quem é do que é paternidade em nós. A gente tem outra psicóloga na banca aqui, né? Carlinha também, para quem não sabe, gente. Carlinha também está no meio da psicologia aí, ela pode falar um pouco sobre isso também. Bom, nesse ponto de paternidade, eu acho muito interessante a gente entender que nós precisamos nos curar. Porque eu sou mãe, eu tenho 2 filhas, e eu sei que se eu não trato o meu trauma, eu vou passar o meu trauma para o meu filho. Sim, com certeza. Então o inimigo ele tenta usar ele usa essa estratégia de dentro do lar. Então a gente vê lares sem estruturas e vai formando outros lares sem estruturas, que é o maior problema da nossa sociedade hoje. Então você tem pais machucados, filhos machucados e que vão repetindo aquilo ali de geração em geração, que é algo que a gente precisa lidar com isso dentro da igreja, porque vai chegar pessoas de diferentes situações, que viveram de diferentes traumas e precisam ser tratadas nisso. E o fato da gente precisar de explicar, parar de tratar as coisas como tabu e começar a conversar. Eu mesmo sentei com as minhas filhas recentemente e tem alguns conteúdos que eu não deixo elas consumirem. E eu sentei com elas e expliquei, olha, por que eu não deixo você assistir? Aí eu tive aquela, eu tenho uma filha que vai fazer 10, a outra tem 6. São crianças, mas eu preciso ensinar elas. Eu preciso desmistificar algumas coisas, porque o mundo, a exposição, vai falar, vai pregar o que eles acham que é certo, vai colocar a ideologia deles na mente delas. Então eu tenho que trabalhar dentro do meu lar para me passar a ideologia de Cristo, a verdade de Cristo. Mas é novo, a mente está em formação. Exatamente, então é agora, está na hora. É verdade. Não é esperar crescer, não é esperar, não, é do começo, é na base. Não tem como a gente construir uma casa sem uma base. Principalmente porque dos 3 aos 10 é o momento que você vai construir essa base na mentalidade, no coração, no espírito, na alma do filho. Então, por exemplo, se você não ensinar, meu amigo, o diabo vai ensinar. Sim. É verdade. Se você não doutrinar, Satanás vai fazer isso por você. Satanás, ele vai doutrinar o seu filho na escola. E a gente sabe que hoje existe. Então, é construir uma cultura tão forte, que quando alguma coisa for falada na escola, o seu filho tem que ser opinião e falar assim, opa, não é assim não. Posicionar. Não é assim. Eu não acredito nisso, não foi isso que eu aprendi em casa. Na igreja, não é isso que eu aprendo. Eu falo que os detalhes são importantes. Eu tive uma experiência quando eu era o mais novo, porque pequeno, menor não tem como. Que uma criança, uma certa vez, para não citar nome também, para não correr risco de alguém da família ficar com raiva, essa criança teve uma atitude de levar algo que era meu. E aí a mãe, para não
se envergonhar, protegeu aquele ato. Não, esse lápis sempre foi dela. Não é seu. E aí a gente deixou quieto. E aí a gente vê que esses detalhes é importante. Se corrige naquele momento, você corrige e corta o mal pela raiz. E aí, acompanhando os fatos, aquilo só foi evoluindo. Essa criança cresceu e cometeu atos piores. E aí você vê como é que o detalhe que a Carla citou, que é importante. Não, você não vai fazer isso. Nossa, mas é tão bonitinho fazer. Não, você não vai fazer isso. Porque isso gera, né? Isso vai gerando e vai se espalhando e vai crescendo. E aí quando tá grande é pior, entendeu? Então assim, Mais essa- resistente. essa questão de ser sensato, corrigir no momento certo, de ter atenção nos detalhes, igual minha mãe sempre me corrigiu em todos os detalhes. De quem que é esse lápis? Não é seu, devolve. E se você não devolver, eu vou lá e vou te envergonhar na frente de todo mundo. De quem que é esse lápis, gente? O meu filho levou pra casa, não é dele. É por isso que a Bíblia fala, né? Se os seus olhos, Mateus 5, se eu não me engano, se os seus olhos te fazem pecar, arranca eles. Mas não é no sentido de você pegar o seu olho e arrancar ele pra fora. Se o Instagram te faz pecar, exclui sua conta. Se você tem problema com roubar, você precisa arrancar o que te faz roubar. Porque todo pecado é premeditado. Verdade. Começa na A Bíblia mente. manda você correr da aparência do mal. Tentação. Então ninguém peca sem antes ser tentado. E é fugir, né? Não Sem é antes ser resistir. cutucado, sem antes ser aguçado, Atiçado ali, né? atiçado ali. Então, nós precisamos treinar a nossa mente a fugir da aparência do mal. Opa! Como que a gente foge da aparência do mal? Conhecendo a palavra. Discernimento. Porque ela é a A verdade. nossa geração precisa ser ensinada sobre discernimento. Opa, isso aqui não é de Deus, não. Deixa eu sair fora disso aqui. Não, essa conversa aqui vai entrar em outro lado aí. Eu preciso sair fora disso aqui. Mas é porque as pessoas se acham forte demais. Sim. Exato. Fica Aquele que está de flertando pé, com o cuide para que não Fica caia. flertando com o pecado. Fica Essa flertando, é a fica palavra. dando uma piscadinha pra E- Satanás. Vai, bobo, Satanás vai pegar você. Só vou ver qual é que te é ali. E uma coisa também, a gente precisa começar a confessar as tentações. Exato. Não. Porque você corta ela mal pela raiz, é o Entendeu? detalhe. Eu já falasse aqui, pelo amor de Deus, eu não consigo. Eu não consigo, me ajuda, tá? Tô confessando a tentação antes mesmo de acontecer. Duas palavras estão importantíssimas: confessar e tem uma outra palavra. O me senhor ajuda até aqui. fala, pecado confessado é pecado É. perdoado. Exato. É confessar. Tem uma outra palavra. Orem por mim, estenda as mãos Em aí. nome de Jesus. Confessar. Espírito Santo, traz a memória. Em nome de Jesus, eu vou lembrar, mas as pessoas têm que serem doutrinadas a confessar e a palavra, não é essa a palavra, eu vou lembrar aqui, deixar. Eu renuncio, renunciar. Eu renuncio esse ato. Eu renuncio essa postura. E é falar. Eu renuncio esse pensamento. Eu renuncio essa prática, eu não quero mais. É igual pornografia, masturbação. Verdade. O mal As do século. pessoas precisam entender que não é só reconhecer, mas renunciar. Sim. E você pedir a ajuda de Deus para isso. Porque eu não estou falando só de questões espirituais, eu estou falando de questões emocionais seríssimas, Verdade. conduzidas por causa de uma coisa que você aceita. Uma Sim. atitude. Uma atitude, uma conversa. Eu gosto de usar a citação, deixa eu pegar aqui, eu falo muito sobre isso. Uma das maiores estadistas do governo britânico foi Margaret Thatcher. Você fala Ela diz assim: cuide dos seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Cuide das suas palavras, pois elas se tornam ações. Cuide das suas ações, pois elas se tornam hábitos. Cuide dos seus hábitos, pois eles se tornam seu caráter. Cuide do seu caráter, pois ele se torna o seu destino. Então, para onde isso está me levando? É começar a pensar e questionar. Sim. É se perguntar. Para de ser acéfalo. A verdade é essa. A gente tem que parar e começar a pensar: aonde que isso vai me levar? Sim. Essa conversa aqui vai me levar para onde? Essa amizade aqui vai me levar para qual caminho? Então a gente tem que parar para pensar que identidade é a bolha. E tudo que a gente está falando aqui está dentro dessa bolha. Tudo que a gente está expondo aqui numa conversa, a gente precisa resgatar a identidade de Cristo. Sede imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, ser imitador de Cristo é fazer o que Cristo faria, pensar o que Cristo pensava. É andar como Cristo andava. É não aceitar o que Cristo não aceitaria. E posso falar uma coisa para vocês? Se no final de tudo,
tudo isso, eu vou fazer uma alusão, tá bom? Uhum. Eu não tô dizendo que é uma brincadeira, não, ok? Para vocês não falarem que é. Se no final de tudo eu morrer e tudo o que a gente viveu foi uma grande mentira, poxa vida, que grande mentira eu vivi. É. No sentido de Eu acreditei. céu, Jesus, a gente tem a plena convicção de quem Cristo é e de quem nós somos em Cristo. Mas valeu muito a pena. Eu vou chegar no final da minha vida e dizer, valeu muito a pena seguir Jesus. Se tudo isso for uma ficção, melhor dizendo, foi a melhor ficção da minha vida. Foi a melhor ficção que eu poderia ter acreditado. Não que seja, viu, gente? Por favor, entenda o que eu estou falando. Eu estou usando uma figura de linguagem para descrever o que eu quero dizer. Isso. Então, a gente precisa pensar que, parar de argumentar, será? Mas, literalmente, viver conforme Cristo viveria, Sim. da forma como Cristo gostaria que eu vivesse. E, no final de tudo, valeu a pena. É verdade. Sempre vai valer a pena. Então, é a gente resgatar essa cultura na cabeça da nossa juventude, de parar de achar um outro caminho. Existe um caminho só. E esse caminho está bem explícito diante dos nossos olhos. Para que a gente saiba e veja que o Senhor é Senhor, Ele cura identidade distorcida, Ele salva a família. E eu gosto de uma frase de um livro A Cabana, leiam, por favor. Nossa, muito bom. Eu chorei com o filme, Sensacional. imagina com o livro. Eu chorei com o Eu livro, assisti tá? o filme. Tem uma Eu frase, chorei igual criança. de Eu todas as assisto frases sempre. perfeitas do filme, tem uma frase assim: Deus pode criar um bem incrível através de tragédias indescritíveis. Eu costumo dizer num modo bem fácil, né? Aonde o diabo mais te humilha, onde Deus vai te usar para curar. Amém. Então, para de ser mimizento e pensar no que te aconteceu. Pensa o que você pode ser a partir do que te aconteceu. Você precisava passar por aquilo. Ponto. A potência, Deus Pra transforma ser mal em usado. bem. Você é uma ameaça para o inferno. Nós somos uma ameaça. E o ponto que o diabo quer colocar o dedo ali é exatamente aonde nós somos uma potência em Deus para destruir fortalezas. A Bíblia diz que nós somos fortes em Deus para destruir fortalezas. Então, quando a gente descobre quem nós somos em Deus e o porquê nós enfrentamos tudo o que enfrentamos até agora, a gente começa a entender que é exatamente aqui, nessa ferida, que nós seremos um produto de Deus, um remédio de Deus para essa geração, exatamente aonde nós enfrentamos essas batalhas. E o nosso anseio, né, da Juventude Heaven, ela nasceu com esse propósito, né? Além da performance dos nossos cultos, dos nossos movimentos, o nosso maior interesse é que o jovem entenda que a gente é um amigo. Para ele confessar, para ele, sabe, achar em nós Cristo de verdade. Que ele possa se sentir seguro, né? Que a gente cansou de performar, como Exato. o pastor sempre fala. Exato. Fazer cultos incríveis, movimentos incríveis, Sim. cheio de jovens, né, dentro da igreja, mas todos vazios. Sim. Que quando sai dali, a depressão ataca, os seus vícios atacam. A e eles não depressão seria o de menos, né? É, Porque tem jovem que sai do culto e vai para outro lugar. justamente. Vai procurar aquilo Verdade. que talvez eles poderiam sentar, conversar, resolver, procurar um aconselhamento, né? Com o nosso pastor, com qualquer um de nós, né? Você pode procurar qualquer um de nós, né? Até para você que está assistindo, que às vezes Você sabe o nunca que essa achou que- pastosada, esse stand líder tá precisando? Tratar narcisismo. Nossa, eu li um post sobre Parar isso de achar que é hoje. perfeito. que eu gosto que o senhor fala. Porque quando a gente se coloca na postura de perfeição, eu sou perfeito demais, eu sou o Horus de Deus aqui na Terra. É, E aí, quando a gente tem essa postura de ser intocável, as pessoas não vão nos procurar não, Sim. para confessar um pecado. verdade. A tentação também. Então, quanto Nem a mais tentação. você deixa Deus crescer e você se abaixa, você deixa Cristo crescer, mais as pessoas vão olhar para você e falar assim, poxa vida, eu posso... E outra coisa, um conselho para você que é líder, para você que tá na igreja, para de olhar para as pessoas achando que você é perfeito demais, que você é muito melhor do que elas. Por exemplo, cultura, né? O pastor corrigiu alguém e colocou no banco. Aí você fica fazendo burburinho na igreja para tentar adivinhar qual pecado o fulano cometeu e por que ele está no banco, ao invés de você interceder e orar como família de Deus. Verdade. Isso é unidade. A Unidade. postura, a sua postura como cristão. Então, fulano está no banco, o pastor admoestou, corrigiu.
E aí você fica conversando fiado nos bastidores. Ah, ele deve ter feito isso, mas você não viu ele com a namorada aquele dia? Não, é porque ele não é dizimista mais, ele não é. Para de fazer isso, por favor. Isso só adoece a pessoa. E aí acontece que a igreja começa a ferir a própria igreja. É verdade. Eu lembro que quando eu cheguei na Céu na Terra, Quando eu falo igreja, eu falo instituição, viu, gente? quando eu cheguei na Céu na Terra, que pra mim sempre foi Céu na Terra, o senhor entendeu? Entendi. O senhor falou uma coisa pra mim que sempre me marcou. Eu tenho um cajado na mão, mas não é pra te ferir, é pra te impulsionar. Ponto. E se eu ver que você está indo errado, a voltinha do meu cajado é pra te trazer pra perto. Trazer de volta. Jamais pra te ferir. É E quando isso eu os- nunca tinha visto. É quando o salmista Davi escreve assim: a tua vara e o teu cajado me consola. A vara é o que sobe, o cajado é a ponta que faz uma curva. O cajado serve para impulsionar, guiar. E a ponta do cajado, que é a vara, é para você. Perdão, o cajado é a ponta, gente, que faz a curva. E a vara é a parte reta. Quando a ovelhinha, estava indo para o penhasco, porque você sabe que um dos animais mais medrosos do mundo é a ovelha, né? A ovelha, quando ela decide ficar com medo, ela quer suicidar, ela quer morrer. Ela pula de um penhasco e aí ela precisa ser puxada de volta. Aquela curvinha para você colocar no pescoço da ovelhinha e colocar ela de volta no caminho. Então tem muito pastor que usa a vara e o cajado para ferir. Existem momentos, sim, que nós vamos precisar ser um pouco mais incisivos como líderes. Mas mesmo quando você for incisivo, é para amar, para cuidar e para servir. Então, o que aconteceu hoje? Líderes que têm a postura de ferir pessoas, de magoar pessoas. Inclusive, talvez até eu já tenha tido um pouco desses momentos. E peço perdão se um dia eu feri alguém. Mas eu tenho aprendido com Cristo que quanto mais... Gente, ser pastor é complicado, viu? Sim. Porque você entende que... Eu não sei quem foi que disse isso. A vida do pastor é sobre sofrimento. É sofrer com Cristo. E a gente entende o que Cristo passou liderando. E você vai lidar com Pedro, você vai lidar com Tomé, você vai lidar com Judas o tempo todo. E você precisa colocar na sua mente que nada disso pode impedir o que Deus te entregou, que é cuidar de pessoas. Então hoje cuidar de pessoas é isso, é complicado, é difícil. Tem gente que é resistente, tem ovelha que morde a gente, mordida de ovelha dói. Tem gente que vai embora, tem gente que xinga, fala mal. Que não quer ser cuidado. Que não quer, né, e tem problema com resiste à correção, não entende que a gente está tentando ali ajudar, e aí a gente tem que ter e juventude principalmente. Cuidar de jovem e adolescente é um desafio, porque é exatamente a fase da vida que a famosa rebeldia começa a crescer De construção. de uma forma absurda. Acha que sabe de tudo. Acha que sabe de tudo, e a gente Porque tem que viu ter no YouTube. paciência. A gente tem que ter paciência, tem que ter paciência. É questionador. E entender que nós Muitos, fomos né? assim um dia. E tem hora que a gente é assim com Deus também. É verdade. Tem hora que a gente faz a mesma pirraça. Então a gente tem que ser mais compassivo e entender que o evangelho de Cristo é exatamente sobre isso. Independente do que o outro te oferece, observa, e aqui eu encerro a minha palavra. Jesus estava na mesa da Santa Ceia, antes de ser morto. Na mesa havia um traidor e alguém queria negá-lo. Correto? Correto. Jesus sabia disso porque ele era onisciente. Verdade. Ele era 100% homem e 100% Deus. A minha pergunta é: a Santa Ceia foi interrompida? Não. Não, A comunhão foi pesada? não. Porque o que o outro faz não muda quem eu sou. É verdade. E ponto final. Às vezes as pessoas acham que muda, né? É. Infelizmente. É um conceito que muita gente tem. Então, para você jovem, olhe para Jesus, deixe com que ele reconstrua sua identidade nele. É Né? verdade. Eu acho assim muito interessante que a gente estava falando de paternidade. Eu tive um choque. O último culto Heaven foi 2 semanas atrás. Diferentão. Diferentão. Eu tive um choque quando eu falei assim com os meninos. Você que se sente órfão de alguma forma, talvez pelo seu pai ou por sua mãe, se coloque de pé no seu lugar. Você viu a quantidade. Quase todo mundo. É. Então, assim, é um desafio muito grande e uma confiança. E eu tava conversando com a Ana sobre isso. Sobre o que Deus tem colocado nas nossas mãos. Ensinar paternidade. Qual que é o cuidado que Deus quer que eu tenha com essa pessoa, Sim. sabe?
E aí eu tive 1-a-1 com alguns dos meninos. E assim, foi bem legal, sabe? Ter esse momento de trocar uma ideia, de entender algumas coisas, enfim. Mas eu percebo que alguns deles, não todos, mas que têm passado por situações que de verdade a gente olha e fala assim, meu Deus, me dê sabedoria pra... É um desafio. Talvez você nem imaginava que ia É, ouvir. sim, é uma coisa coisas, assim né? que quando você para pra olhar com o olhar humano, você assusta. Você fala assim, meu Deus, cara, É. como tem essa realidade assim tão próximo de mim, Verdade. sabe? Então, eu vejo que Deus, ele tem plantado o movimento Heaven exatamente no lugar que ele deseja. Nós somos, para honra e glória do Senhor, árvores plantadas à beira do ribeiro, Amém. sabe? E eu vejo um frutificar do Senhor em tudo que nós temos feito, assim, não pelas nossas forças, porque a gente Sim. não é nada sem Cristo, mas pela misericórdia de Cristo em nós. Eu fico observando, assim, como pessoas, assim, eu tô há pouco tempo, mas eu já percebo mudanças em algumas pessoas, sede de algumas pessoas. Sim. Em momentos de oração, a gente percebe essa sede, Sim. me sacia Jesus, sabe? De buscar. De buscar. Então, teve um culto que para mim foi muito marcante, que foi o Vou dispensar vocês agora, do uma bênção apostólica. O que acontecer depois daqui, Acontece muitas vezes. né? Então, aquilo ali para mim foi um marco. É verdade. Que teve uma roda depois. Sim, né? então eu tenho visto Deus movimentando algo sobrenatural. É. Eu me cobrava muito pelo avivamento. Senhor, você falou sobre as ondas, né? Aconteceram as ondas do avivamento. O podcast chama Onda Talks porque eu creio na terceira onda do avivamento, né? Então, eu percebi assim, o que eu tenho feito para esse avivamento? E eu cheguei num lance da minha vida que eu estava tão focado em ver esse avivamento que Deus, ele foi cirúrgico em mim e falou assim, olha, os meus planos não estão sobre os seus ombros. Ou seja, não é você que faz e acontece, sou eu. Faz favor de ficar calmo aí. Dá uma tranquilizada. Mas quando eu olho para o que tem acontecido, eu tenho visto um mover sobrenatural que eu tenho ficado assim, abismado. Particular, né? É. Perto de nós. Sabe o que É eu porque vi? quando a gente fala de avivamento, a gente pensa logo no estado cheio. Não. Isso que eu ia falar. Avivamentos são pequenas fagulhas Sim. criadas num dia a dia, num cotidiano, num lugar simples, né? A gente vive sim uma onda grande de avivamento, efeito de um avivamento, né? Todo tsunami começa pequeno. Sim. Ele vai crescendo à medida que o mar vai crescendo ali. Todo Verdade. terremoto começa numa escala Richter menor. E aí a escala Richter vai crescendo. Assim também é o que Deus precisa fazer. Quando Moisés... Existe evidência sobre isso, viu, gente? Quando Moisés toca com o cajado no mar, que Deus pede para ele, toca no cajado. A Bíblia diz que o mar não abriu de imediato. Porque existem estudos que comprovam isso, que o mar abriu do Oriente para o Ocidente. Olha pra você ver que coisa mais louca. O mar abriu lá para onde eles iam ir, Veio abrindo, para onde né? eles estavam. Ou seja, Deus já estava lá, esperando eles atravessarem. Ou seja, parece que a nossa oração não está dando certo. Parece que a nossa vida, tudo que a gente está fazendo para que aconteça esse avivamento, parece que não está dando certo. Poxa vida, um podcast parece que não dá certo. Mas são essas pequenas ondas, são essas orações sinceras feitas num quarto fechado, que o mar começa a se mover do Oriente para o Ocidente. E quando a gente assustar no tempo determinado por Deus, a gente vai ver grandes coisas acontecerem em níveis, em escalões maiores, na política, nas esferas da sociedade. Porque alguém resolveu fazer uma simples oração. Amém. E cuidado com as orações que você faz. Verdade. Eu sou prova viva disso. Quando você tem oração que é perigosa. É perigosa. E eu sou prova viva disso. O mais interessante é que a gente não para entender que Deus, ele é assim, ele é soberano. Uhum. Então não existe algo que eu possa comportá-lo. Ele está acima do tempo, do espaço, de tudo. Igual a pregação de ontem. Pega o chifre e vem. E vem. Ele já tá lá. Já tá lá. Exato. Só vem. Ele e- só chama. E é interessante, até o que aconteceu comigo 5 anos atrás, eu tava prestes a desistir, eu recebi uma palavra do pastor. E eu não sei se você vai lembrar. Lembro que eu te gente- bati. Verdade.
Saí Dependendo lameado da de forma ódio. que Deus me entrega, eu vou. Apanhou já apanhou. E aí eu lembro que eu precisava do avivamento, mas eu imaginava que o avivamento era eu sair curando as pessoas, fazendo sinais maravilhosos. E eu lembro que assim que o pastor me entregou, a menina veio até perto do senhor e falou assim: pastor, minha perna tá doendo. Aí você falou: estende a mão, Jonathan. Aí você orou. Disso eu não lembro. Então, aí a menina foi curada, eu com as mãos estendidas, eu falei: rapaz, é agora que começa o meu avivamento. E eu sempre atribuí avivamento a essas coisas. Sim. E aí nada acontecia, eu fiquei mais de 5 anos batendo na cabeça, falei assim: cadê, Senhor? Se eu, né? Eu tenho até fé. Mas aí depois eu vi que o meu posicionamento curou a vida de pessoas através do exemplo, da Bíblia que a gente lê. Então, assim, às vezes a gente espera uma coisa do avivamento e aí não está acontecendo nada, entre aspas, mas já está sendo feito. Sim. Mas às vezes não vai ninguém precisar flutuar. Meu apelido já foi Levita, porque um dia eu cheguei na reunião e falei que eu quero ser cheio da unção até eu levitar. Aí os meninos colocou meu apelido de Levita. Porque para mim tudo era atribuído a isso, né? É. E muitas das vezes as coisas são feitas no bastidor, ali, quando Deus vai, sabe? Sabe o que que é avivamento para mim? Quando que começa? A gente pega, por exemplo, o grande profeta Elias, né? Preguei sobre isso. A Bíblia diz que depois do grande ato do Monte Carmelo, em que o fogo cai dos céus, Nossa. consome o holocausto. Depois disso tudo, ele entra em depressão. Ele vai para o deserto, caminha, deita debaixo de um zimbro, uma pequena árvore, e ele pede para Deus a morte. O texto diz: ele pede para Deus a morte. E aí, nesse momento, Deus envia um anjo com pão e água e fala para ele: come, bebe. Descansa. Ele come, bebe e volta a dormir. E aí, na segunda vez, o anjo volta e fala: come, bebe, pois sua caminhada é longa. Ou seja, ele não comeu tudo, não bebeu tudo. Resistiu ali o que Deus estava entregando. Ele come, bebe e caminha. Só que ele não. A Bíblia fala que ele entra na caverna. É. E quando ele entrou na caverna, de dentro da caverna ele viu uma grande tempestade. E o texto diz assim: mas Deus não estava na tempestade. Grandes coisas acontecem nesse período que ele está na caverna. E Deus diz assim, e a Bíblia diz: e Deus não estava lá. Aí o texto diz assim: mas de repente ele ouve um sussurro. Ele não ouviu um grito, ele ouviu um sussurro. Eu até falei o sussurro de Deus. Você sabe o que é avivamento? Quando a gente aguça a nossa percepção de ouvir o sussurro de Deus. É verdade. Avivamento é quando eu estou tão sensível àquilo que Deus está me entregando que apenas um sussurro é suficiente para eu entender o que Deus quer de mim. Verdade. Por que Deus ele faz essas grandes demonstrações para Elias? Porque ele estava acostumado a ver fogo cair do céu. É. Ele estava acostumado a Acostumou Deus demais. descer com aquela coisa toda, aquele terremoto, aquele negócio todo. Eu costumo até dizer que a gente ama culto pentecostal, né? Que É. a igreja quase sobe, quase que o céu desce e Dá beija a mais terra. a nossa igreja. Nossa. Mas e o dia? E o dia que Deus apenas decidir sussurrar? É verdade. E o dia que Deus falar assim, fique em silêncio. Como um sussurro. E apenas Nosso Deus não, e é apenas o sussurro acende uma fagulha no coração. Às vezes a gente tem que parar de imaginar que Deus está nas grandes coisas, Aham. Sim. nas grandes igrejas, Acostumado com A as gente grandes mal- coisas. nas grandes demonstrações, né? nos grandes É, sinais. tem uma música da Tamires Garcia que eu gosto muito, eu sou fã de Tamires Garcia. Nossa. Ela diz assim: o meu coração não precisa de mais provas de amor. A cruz ainda é suficiente. Sim. A cruz ainda é Então a gente precisa parar de entender avivamento só desses grandes efeitos. sinais, né? Às vezes você tá achando que a sua oração não tá surtindo efeito aí na sua casa, né? Nas suas emoções. Mas o Senhor, ele tem deixado nascer um fogo que vai trazer cura, que vai trazer restauração para tua casa. Existem pequenas orações sinceras. Porque não é o quanto eu oro, é como eu entrego a minha oração. A intimidade que você tem. É, Né? exatamente. Secreto. Porque às vezes você pode orar 10 horas, mas se o seu coração não tiver intimidade com o Senhor, É. não vai valer de nada, você vai perder seu tempo. Você já, assim, né? Obviamente a gente entende que não é pelo sentir. Mas você já teve um momento que você orou e já pensou assim: mas o senhor não vai vir aqui não?
É, sabe? Parece que tá tão É porque a longe. gente acha que Deus é só esse movimento. Eu já pensei, tipo assim, por que que eu não tô escutando a voz de Deus, gente? É. Qual que é a voz de Deus? Tem Ô. gente que vira e fala assim, nossa, ontem eu conversei com Deus e eu falo, como é que você conversou com Deus? Me explica como que eu é não isso. consegui. Aqui, o Jonathan citou aqui, ontem, né? Ele quase sofreu um acidente, Deus deu um livramento. Deus falou, através de uma situação. Quando a Estherzinha passou por aquele período lá no hospital, Deus falou, através de uma situação. Quando você perdeu alguém que você amava, Deus falou. Sabe qual que é o problema dessa geração, William? E todo mundo que está aqui. A mesa está pronta com um banquete imenso. Sim, O que falta é fome. verdade. Quer ver? Quem aqui já saiu do culto com aquela fome? Amém. Nossa. Que você queria atacar uma pizza, um prato de feijoada. Mas quem aqui encheu a barriga e de repente você foi para um outro lugar que tinha muita comida, você olhou para a mesa e o que que deu em você? Não quero. Repulsa. Repulsa, vontade de vomitar, não é? Uhum. Então, isso comprova que a mesa de Deus tem comida. O que que tá faltando? Fome. Fome. Isso. Só que para eu ficar com fome, eu tenho que deixar de comer, não é correto? Eu tenho que me esvaziar. Sim. Essa Correto é palavra dizer. esvaziar Eu é tenho que me interessante. esvaziar. Às vezes eu tô tão cheio da comida do mundo Isso. que eu tenho repulsa da comida de Deus. É isso. Eu tô tão cheio de emoções cauterizadas, de pecados, eu tô tão cheio de tanta coisa, Cheio de cheio de mim orgulho, mesmo, né? É isso aí. cheio de você mesmo, que você não consegue perceber o banquete que tá disposto, que tá posto diante de você. E o mundo E oferece muita exatamente, coisa. exatamente. Tem exatamente. muita coisa. Muita Exatamente. coisa. É, Hoje qual- tem muita coisa. Qual a bandeja do mundo que tem te oferecido? O que você tem que recusar aí Verdade. agora? É, Só essas e evangelho é renúncia, não adianta. Se você quer ter uma vida com Deus, se você quer literalmente viver uma vida debaixo desse evangelho, debaixo dessa palavra, a palavra renúncia vai aparecer todos os dias na sua frente. É uma coisa que eu falo. Não me cancele, gente. Mas esse papinho seu de falar comigo que Deus me aceita do jeito que eu sou e eu não preciso mudar. Desculpa. Você tá sendo fraco e não quer. Talvez você não entendeu Não o entendeu. verdadeiro significado do evangelho. A Porque gente vai ter que crucificar você de cabeça para baixo. o amor de Deus nos Não constrange. cola mais, porque a palavra é renúncia. E até que Sim. ponto você vai ficar levando isso? Não. O Senhor me fez assim. Ele me fez assim. Então, assim, não cola mais. Você tem que A gente fez para ser mais que vencedor, ele te fez para ser, Justamente. ele te fez para ser a réplica dele. Ele te Sim. fez para ser imagem e semelhança dele, mas a distorção de identidade fez você pensar dessa forma. É. Mas as Então- pessoas, eu acho que acabam levando a renúncia como se fosse algo meio que sacrifício, sabe? Uhum. Eu já vivi o mundo. E quando eu me converti, não era um sacrifício renunciar. Era algo bom. É. Porque eu tava tão constrangida com o amor de Deus, tão constrangida com aquilo que ele tava fazendo em mim, que vestir uma roupa, parar de vestir uma roupa que eu vestia, era algo, Normal. não doía mais. Não dói, né? Porque você tá ali cheio de Deus. Então ele te basta. Ele te Ele te basta. Não precisa de mais nada. Eu Só acho, Deus. eu acho que exatamente, eu acho que as pessoas, elas às vezes colocam a renúncia como algo muito ruim, mas é porque as pessoas ainda não entenderam Não que Deus é entenderam. na vida dela, sabe? Que elas, tudo que elas precisam está em Deus. Eu já vivi o mundo, irmãos, eu já vivi o mundo, e nada me preencheu como o amor de Deus me preenche todos os dias. E eu sou muito feliz, porque quantas vezes eu ia numa festa, quantas vezes eu ia numa balada, chegava, deitava no travesseiro, estava vazia. Eu estava vazia. E hoje eu olho e falo assim, Deus, independente da situação, se eu tô triste, se eu perdi alguém, Deus tá ali comigo e eu me alegro no Senhor, sabe? É isso que a gente precisa realmente amar a Deus, voltar ao primeiro amor. Acho que é isso que tá faltando nas pessoas. Amar como uma criança ama. Quando a gente é criança, a gente ama, a gente gosta, então é o meu jeito, eu acho que, de expressar esse amor de Deus, é sorrir, é ser autêntica, porque é isso que a gente precisa. uma Voltar ao canção- primeiro amor. É a forma como você enxerga o reino, né? Tem uma canção que fala, eu vou dormir apaixonado, Acordar passo o dia te apaixonado. amando. É isso aí. Eu acho que é isso, sabe? A pessoa precisa entender que E precisa é um impregnar. casamento, né, gente? Vai ter dia que você vai acordar não tão apaixonado Não tão quanto no apaixonado. primeiro dia. É. Só que você precisa entender por que eu quero esse relacionamento. Por que eu fico? Você é casado com a Ana. É. Há quanto tempo? É uma escolha, né? Vai fazer 11 anos. 11 anos.
De casamento ou total? de casamento? 11 anos. Nesses 11 anos, quantos dias você acordou e nem todo dia foi aquele dia igual no começo do É relacionamento. verdade. Mas aí você se perguntou, o que que me faz ficar aqui? Uhum. Você escolhe, A né? Que escolha. é escolha. Relacionamento com Deus é escolha. Por favor, entenda isso. Todo relacionamento. Amar ao Senhor, amar as suas amizades. Porque tem gente que é assim. A fulano fez um negócio que eu não gosto. Essa geração de hoje tá assim. 3 É. meses de casamento já divorciou, uai. É. É porque queria experimentar. O amor é uma escolha. Aí a É mulher isso. ganhou neném, ganhou alguns quilinhos, aí você já olha e fala assim, não quero mais. Então, ficou muito superficial. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro mandamento lá, olhar para o Senhor e perceber que Ele é o único da sua vida, é uma escolha. E que nem sempre você vai estar tão apaixonado como o primeiro dia. Nem sempre você vai querer ler a Bíblia, nem sempre você vai querer jejuar, nem sempre você vai querer ir na igreja, mas é uma constância de aceitação. Eu aceitei, eu quero isso, eu quero viver com Cristo. E nada disso vai vai me tirar desse evangelho, dessa verdade que eu carrego, que é andar com Cristo. E eu acho que a constância é um combustível, né? Sim. Para que no dia mal, né, Exato. ela esteja ali. Você vai acumulando, você vai juntando, né? Porque aí chega no dia mal, você não acumulou nada, você não juntou nada, sua botija de azeite tá vazia. Porque pega a parábola das 10 virgens, né? A Bíblia diz que as virgens prudentes tinham azeite e tinha azeite de sobra. De sobra. Tanto que as imprudentes falaram assim, olha, empresta pra gente. Uhum. Não. Então nós vamos lá comprar. E quando elas voltaram, o noivo já tinha fechado a porta. Tem que Olha sobrar. pra você ver. As noivas imprudentes tinham lamparina e estavam à espera do noivo, mas não eram prudentes. Então, quando estão na igreja, Prudência. tem lamparina, mas não tem azeite. Ou o azeite está bem curtinho. Daqui a pouco acaba. Então, é azeite de sobra. O que é azeite de sobra? É orar sem querer, é jejuar sem querer, é se abastecer. Pensa aí no fim do mundo. Você está construindo um bunker. E aí você começou a reservar feijão, começou a reservar arroz. Pensa aí, é isso. É isso. É você entender que é uma constância. Você não precisa esperar. Você não precisa esperar acontecer. É igual quem tem carro, né? Uhum. Não espere a manutenção Manutenção corretiva. corretiva. Faça a preventiva. É muito bom fazer a preventiva, tá? É muito bom, senão o gasto é muito maior. O Muito gasto maior. é muito maior. Eu acho que é muito interessante isso, porque o casamento em si, ele é feito de... Na verdade, a vida inteira, né? Mas não se pode cair numa rotina, Sim. né? Óbvio que a gente tem ali o nosso dia a dia, a rotina, enfim, e a gente segue aquilo que tem que ser feito, né? Mas existem alguns momentos que essa rotina ela é extrapolada. E eu falo assim, óbvio, você tem que ter uma vida de jejum, oração e leitura da palavra. Tudo vai desaguar nisso. Mas vai chegar um momento em que você vai ter uma experiência diferente. E eu costumo dizer que um cristão que passa mais de 5 anos sem ter uma experiência diferente com Deus, alguma coisa está errada aí. É buscar uma coisa Cara, nova, né? uma coisa É ir num nova. restaurante E- diferente. Isso que você 5 falou é anos muito ainda é muito, né, interessante. cara? Isso é muito interessante porque há uns 4 anos atrás eu tive uma conversa com um jovem sobre isso. Eu falava com ele, você não pode viver a vida cristã sem experiências, porque senão vai ser monótono demais, vai ser repetitivo demais. Sem algo É por isso que a gente fala, a palavra de Deus é viva, né? E quando você tá numa igreja que não tem mais essa Renovação. vida de Deus, é sempre as mesmas palavras, é sempre os mesmos louvores, Mesmo jeitinho. é sempre o mesmo jeitinho. Então, a gente tem que aprender aí fazendo uma renovação. O pastor, ele precisa ter esse discernimento, que se ele não acompanhar o andar da nuvem, É. ele vai ficar leproso. E outra coisa, Vai ficar leproso. não se engane com o número de pessoas. Número de pessoas não muda nada Nada. na igreja. O que É muda só um é vidas resultado. transformadas. É só um resultado. É. Número de pessoas na igreja é só um resultado do trabalho que você está fazendo. Não queira encher a igreja de pessoas vazias. Queira. Isso. Às vezes é bom você ter um número de pessoas menor, mas de Isso. pessoas cheias do Espírito Santo. Às vezes você pode encher a igreja porque você fala bem. Sim. Porque, dentre outros fatores. Sabe o que acontece? A gente ficou muito bom. É. A gente- Performático. Eu vou falar a verdade. A gente ficou muito bom para fazer as coisas sem Jesus. Uhum. A gente tem estrutura, tem telão, tem iluminação, aquela coisa toda. Mas tá. Até que ponto isso é importante?
Até que ponto isso é essencial, Se faltar Jesus. ok? Por exemplo, você pode até não ter na sua casa aí um petit gâteau, um macarrão carbonara, Um um filé mignon, um molho madeira. Delícia. Mas se você tiver o essencial, você O arroz você, com feijão. você sobrevive. O quibe do Eduardo. É, o quibe do Eduardo, viu? A coxinha. A Esté já comeu uns 10 ali. Edu, a gente achou alguém do Gente, Merchan aqui. aqui, deixa Por eu falar uma favor, eu coisa. peço a vocês Eu que deixem sal de fruta depois do Eu podcast. acabei de comer um quibe e tem bacon dentro. E eu acho que ela Pasmem. tá querendo uma parceria com o GD dela. Pode. Isso mesmo, meu GD vai adorar. Viu? A Toda senhora Terra tá quarta-feira, aceitando, viu? às 8 horas da noite, na minha casa. O meu, que o meu toda quinta-feira lá em Betim, às 20 horas também. Eu tô vendo Flechas. que daqui uns dias eu O seu vou ter que online. começar a levar pra igreja. Seu online tem como comer online, né? Mas pode mandar lá pra Ainda casa. não foi desenvolvido o cheiro e o sabor por câmera, né? Acho que deu pra ver o meu rosto na hora que eu comi o quibe. O Jonathan até fez assim, ó. Falei, que isso? A Esther tá o quê? Ô, velho, mas é muito bom, cara. Esse momento de comunhão, assim, eu acho muito legal, porque isso mostra que é, de fato, uma família em Cristo, sabe? E eu acho muito legal isso. A gente tá tendo isso daqui no podcast, mas a gente tem isso na igreja, e eu percebo que A gente nem vai embora da igreja, é verdade. na verdade é Verdade, isso. é. Né? A gente vai embora quando mandam a gente É. embora, né? Manda. Eu tenho já que deu a dar hora. 3 bênçãos apostólicas. Já deu a hora, Não, gente. Já deu a hora. as portas já foram fechadas, as luzes apagadas e a gente continua lá na rua. Esse sinônimo que a tipo comunhão isso. é muito boa, gente. Então, assim, Sim. eu acho isso maravilhoso porque mostra que a família de Cristo é uma família que realmente acolhe pessoas. Isso. Sabe? É sobre isso. É sobre isso. Eu acho que a nossa essência, quanto Juventude Heaven, eu acho que eu Isso. posso dizer que seja A isso. essência. É uma família que realmente a gente está pronto para entender os Isso. seus anseios, as suas dores e te direcionar para Cristo. E o que mais interessante, né, William? Que a gente falou que o pastor não precisou falar com nós. Eu quero que vocês façam isso. Foi tudo se ligando tão naturalmente, ao Sim, ponto do sim. William pensar no mesmo lanche que eu tava pensando na hora da gente discutir. É, E aquilo ali pra concordância. gente foi sobrenatural, porque a gente vê que onde o Espírito Santo tá ali, vai, sabe, liberando assim A de forma... unidade. É a unidade. Aonde a comunhão Deus Gera ordena ali a bênção. unidade, de Gera. fato. Desde o primeiro momento, né, a junção de ideias, assim, tava todo mundo com Alinhado. uma ideia É. muito alinhada, Muito muito certinha, certo. assim. Então foi juntando e casando e dando muito certo. E eu não sei se eu cheguei a falar pra vocês, porque eu sou o tipo de líder, de pastor, que eu dou liberdade, né? Sim. Vigiada, mas dou. A liberdade, assim, pro líder trabalhar, mas sempre analisando ali. E o que tava no meu coração era exatamente isso. O que vocês estão fazendo é exatamente o que Deus tinha colocado no meu coração. Então, agora é para vocês que estão aqui. Façam o que Deus colocou no coração de vocês. Amém. Não pelo nome do Vinícius ou pelo nome da igreja Céu na Terra, mas pelo que Cristo colocou no coração de vocês. Sim, propósito. Não deixe essa chama apagar de forma alguma. Não deixe o cotidiano, o cansaço, ou um culto que talvez não foi como vocês esperavam, Sim. deixar essa chama apagar. Vocês têm uma missão. E essa missão não foi entregue pelo pastor da igreja, foi entregue por Jesus. Amém. Então façam com excelência, vão pra cima. E por que eu tô falando isso? Porque sábado agora tem culto, né? Não sei que dia que vai ao ar aí, Exatamente. mas todo primeiro e terceiro Terceiro. sábado, Juventude Heaven, às 7h30. 6h30. 7h30 Se da você noite. quiser vir. 7. Isso daqui é a minha igreja. Se você quiser vir, Se você quiser vir, vai você ser aqui é meu pastor. Se você quiser ouvir uma palavra. Se Eduardo, se quiser levar o lanche pra gente também. Se você quiser conversar com a gente também, nós estamos aqui. Aí, Edu, ó. Eu acho Coitado, Eduardo. Ele vai Coitado. sair daqui com a missão. Pô, eu não sei se você sabe, mas quando eu comecei o podcast, eu já contei isso diversas. Samuel sabe, Samuel tá aqui com a gente hoje. Quando eu comecei o podcast, eu pensei assim, meu Deus, eu vou ter que. Era moda na época, foi É. um pouquinho depois da pandemia, eu acho. Então assim, meu Deus, eu vou ter que comprar salgado toda semana. Aí eu Ao orei lá em casa, tranquilo, fui dormir. E falei no Instagram que a gente ia começar um podcast. No outro dia, cara, abro o Instagram uma mensagem. Ô irmão, paz seja contigo. tal. Olha aí, ó. Eu tô passando aqui pra te falar que enquanto você for fazer o podcast, eu vou disponibilizar os salgados pra você. Glória a Deus. Glória. E o Edu é uma Aleluia. benção. Pensa num cara Bíblia.
Então, Glória assim, a Deus. ele é assim, fora de série. Ele também tem um discipulado também toda segunda-feira, assim. Aleluia. Ele é incrível, assim. Então, é isso que tá acontecendo aqui, é uma obra do Senhor mesmo. O Edu assim, é um cara, já vai para 3, 4 anos que a gente tá nessa parceria aí. E acho que o mínimo que eu posso fazer é falar do salgado dele. Aí, tá certo? vendo? Se Eu vou quiser, a falar gente mais fala vezes sempre. aí, ó. Que o Senhor te prospere, meu filho. Nome em de nome Jesus. de Amém, em Jesus. nome de Jesus. Que nunca te falte salgado, nem Amém. vendas, nem clientes. Prosperos. Gente, pra casa. comprem salgado, é uma delícia. É, comprem. 3.100, 8.000. Delivery Isso. mais rápido do Brasil. 3.100, 8.000. Ô, gente, agora é de verdade, viu? É verdade. A gente não tá brincando, não. Eu nunca comi um quibe, Então né? deixa eu ver um kibe desse. Gente, o kibe Você tem não foi no quibe ainda, bacon. Não. Oi? Não, me deixa A eu Esther falar. não deixou, não. Depois, Tem bacon. Você comeu todos os quibes. Sobrou só um aqui, ó. não, tem mais ali. Depois que a gente come esse kibe, a gente fica criterioso com o kibe, tá? Viu? Tem A bacon. maioria dos quibes que a gente come, depois a gente fica É recheado. angustiado. Cara, tem bacon no kibe. Meu Deus. É surreal isso, cara. É muito legal. Ai, ai. Aqui. Ô, William, a gente pode fazer até uma coisa aqui. O jovem, Lá vem, olha lá. ó, Lá vem. você da Juventude Heaven, se você tiver um testemunho, a gente pode trazer você aqui no podcast para comer esse Boa, quibe boa. e contar o seu testemunho. Eita, Isso aí. glória. Bora. Não é uma boa ideia? Bora. É uma Você só ótima vai ideia. comer desse Eu quibe. acho que só testemunha é muito fraco. É. Eu acho que tem que dar uma missão mais. Mais- Porque mais- pra mais vir aqui no forte. podcast e comer verdade. quibe Eu acho que tem que ser... Quibe? o Do desafio Edu, tem que ser do maior. Food Crush. do Food Crush, não. Tem que ser um negócio mais cabuloso. Eu fui bonzinho eu só demais. tenho que lembrar vocês aqui também que nós estamos sendo transmitidos pela Guri Cataguá, tá? Que é Muito bom. Nós muito estamos bom. no, A nos estrutura estúdios da deles Good aqui. TV, Gente, né? que Que chique. é a TV de Raposos aqui. Que Vocês não estão a ligados. galera tá É fluindo outro aí, nível. É outro nível, viu? com a RE Esportes, Esquadros, entre outros programas que a gente tem aqui. Então, você que tá aí vendo a gente no YouTube, dá um pulinho lá no Guri Cataguá pra você entender a grandeza disso tudo que tá acontecendo. Muito bom. Beleza? Gente, é muito chique aqui, tá? De verdade. Verdade. Cara, eu Venham. Não só chique, né? Sempre Muito que bem as recepcionado. 2 vezes que eu vim aqui, foi muito bem recepcionado por esse casal tão abençoado Sim. e quem trabalha com eles aqui. Dá gosto, né? Até o cachorro da casa é gente boa. Gente, o cachorro é, É maior lindo. que eu. Jonathan. Não é difícil não ser maior Isso que não é você, muito né? difícil, não. Para, Corta, corta. Corta essa parte, corta essa parte. Corta essa parte. Não, pode deixar, Você isso vai é bom. ver um pulinho aí, mas Meu é Deus. só um cortezinho que aconteceu. Não, tem hora que ele fala assim, não, pastor, vou dar um pulinho na sua casa. Eu falei, nossa, Ele vai ter que ele vai dar demorar 4 horas pra chegar milhão aqui. de pulos. Literalmente. Parou, senão ele vai Parou, ficar, vai não ficar é bullying, ferido. gente. Vai ficar triste. Ô, galera, mas eu acho A assim Carla que gosta. eu tô muito feliz por vocês estarem aqui, porque Deus, você já é a 30ª vez que É. participa com a gente no podcast. Ele decidiu sempre, trazer a gente. sempre muito bom. Ele já sabe o caminho, ele já sabe. Eu não ia vir, gente, mas eu fui requisitado. O William insistiu muito. Eu falou vim uma comer vez. o quibe. O William insistiu Eu muito, falou falei uma vez. Pastor, você vai? Vou, com certeza. Vou, aí eu perguntei se tinha quibe aqui. Eu falei, vou, uai. Ele no carro com a gente. Gente, vai ter um kibe maravilhoso lá. Ele falou mesmo. Ele disse, gente, vocês vão Falei ver. mesmo. Falei, igual não gosta tem, não. mesmo. Falei mesmo, tá? É verdade. Ai, ai. Ó, se tiver hashtag no meu dente, vocês me desculpem. Tô comendo mesmo. Só voltando um pouco ao assunto, eu tava achando muito legal. Eu até fiz na nosso primeiro culto, eu falei sobre esse alinhamento que Deus tem feito. Não só entre a gente, mas na igreja de Cristo mesmo, sabe? Na Não igreja, falo instituição verdade. céu na terra só, mas em outros lugares também. A Esté tá muito recomeçar agora, É. né, Esté? Gente, eu vou ter que sair daqui agora. Ela tá muito recomeçar. Ela metade céu na terra, metade Verdade de recomeçar. Eita, agora tá desse glória, jeito, né? gente. Vamos Não vamos cortar isso. dizer o motivo, Não. vocês vão entender Ela tá doida pra cortar. daqui um pouquinho pra frente. Daqui a pouco vocês vão entender. Talvez nem venha no ar esse pedaço. Quem sabe depois. Será cortado? Vamos fazer um corte com ele depois. Quando tudo tiver. A gente pode. Aí a gente coloca aquela música assim, ó. Você foi como um Dilúvio de amor. Gente, Eu não tem acordo nada- apaixonado. Passa o dia. Isso é mal, cara. Venha ter comunhão com a gente. Vem. Ô mãe, meu pastor vai, o pastor zoando a menina. Ah, seu pastor vai estar lá, ele vai cuidar de você. Diz ela que a avó dela ficou aliviada que o pastor tava trazendo ela. Fala. Nada de constrangimento, nada de constrangimento. Nenhum.
Mas eu falo que quando a gente sentou na mesa com os meninos da Recomeçar lá, Verdade. cara, isso foi surreal. Parecia Foi que- mesmo. É. Eu Como até que caí do abre, banco né? tão impactado que eu fiquei. Você Ele sabia caiu. disso? Não, Ele virou de costa do banco, Meu pra você ter Deus. noção. O banco gente. fez assim, O irmão que tava do meu lado levantou. tudo bem aí? o banco, só pra você entender, o Jonathan não dava pé no chão, ele ficava assim. Aí o banco foi virou. Eu já levantei rapidão. Paz, Senhor, gente. Machucou, que machucou. A Carla assim, a Carla rindo assim, velho. Foi muito engraçado. Muito engraçado. Cortei com sono aí, pelo amor de Deus. Mas foi muito legal. Deus abençoe o pessoal da Recomeçar, Muito. né? Que contribuiu muito para a Amamos. Juventude Heaven. Verdade. A Demais. visão de reino, né? Eu acredito que nós somos igreja de Cristo, embora seja céu na terra e começar, a gente vê a unidade de Cristo apesar da placa. Isso que Verdade. é importante. Sim. Sim. E assim, são. Eu acho que eu não posso dizer ideias, eu acho que é mesmo um direcionamento, alinhamento muito. Acho que é muito. Como é que eu posso Muito dizer? preciso. Muito É. preciso, cara. Foi mesmo. É coisa de Deus mesmo. Então assim, a gente foi explicando o culto pro Felipe, né? Um dia antes a gente tinha falado sobre paternidade, ele virou a paternidade, do nada começou É. a lançar a mesma coisa Já que a gente começou tinha a falar de conversado. A discipulado. concordância, né? Foi. Daquilo que Deus quer fazer. Tipo assim, foi Glória a muito Deus. surreal, assim. E aí a gente entra naquele momento de culto que nós tivemos lá, de compartilhar, Eu nunca gostei de pregação com tradução, mas foi a primeira pregação com tradução, assim, que eu falei assim, nossa, Sim. que louco, sabe? Que impactante. E aí a gente começa a perceber o alinhamento que Deus tem feito da igreja de Cristo na Terra. Verdade. E uma igreja para não só para ser mais uma, assim, não só para ser mais um lugar e tal, mas para ser um lugar relevante onde está inserido. Sim. E isso para mim tem sido surreal, sabe? Porque eu penso assim, se uma igreja não é relevante onde ela tá, Sim. para mim é só mais uma porta aberta. Porque assim, pro seu vizinho, você não pode ser só o lugar onde a galera faz barulho. Não pode ser um impostor, né? Tem que ser um enviado. É. Marcar a vida das pessoas. Eu tô com problema, aonde que eu vou? É. Com qual pessoa que eu vou Exato. conversar? Exato. Pra mim, É isso. É isso, sabe? E eu percebo que isso tem acontecido, cara. E eu tô ficando, assim, maravilhado com tudo que Deus tem feito, sabe? Não é porque eu sou da Céu na Terra, mas já puxando. Ah, mas a céu na terra é diferenciada. É apaixonante. É apaixonante. Quem entra, não Eu sai. amo a minha igreja. Eu também Eu amo a minha também amo a minha igreja. igreja. Assim, eu sou muito suspeito de falar disso. Eu já venho mais de um ano, né? Você lembra? É. Deus falou assim, vai lá e conversa com ele a respeito de você ir. Aí eu fui, eu lembro que no tablet você me mostrou, você lembra? Esse daqui são os projeto. projetos da igreja. É porque tem coisa que a gente não pode contar, né? Pode? Pode. Eita glória. É porque desde que quando Deus tinha me dado uma palavra, Deus já falava que eu ia ser céu na terra, né? Sim. E quando eu cheguei, eu não entendi no início, É, né? a gente fica um pouco confuso com o que Assim, Deus uai, vai fazer. Mas o Senhor falou que, né? E aí, quando acontece, você fala assim, uau, Uau. é o negócio do Só, mar. só esclarecendo aqui, eu amo a instituição onde eu nasci, onde eu Sim, aprendi a pastorear, mas Deus trouxe um tempo novo, né? Verdade. Deus trouxe um tempo novo e esse tempo novo não isentou, não fez Não. eu esquecer de tudo que eu vivi na Sim, instituição com anterior. certeza. Eu amo a instituição que eu pertenci por mais de 20 anos na minha vida, mas veio esse tempo novo, né? E Deus trouxe essas conexões, porque a minha oração foi: Deus, traz quem tem que trazer, tira quem tem que tirar, Sim. porque independente da vinha do qual você trabalha para o Senhor, nós somos reino, nós somos família de Deus e nós somos um só corpo, uma só família Exatamente. em Com Deus, certeza. independente Com da certeza. placa, né? Independente da tribo. Então, a gente já tinha esses alinhamentos de Sim. Deus, né? O nome Céu na Terra sempre fez parte da minha vida, né? Uhum. E nesse tempo novo, a gente tem visto o cuidado de Deus em todos os detalhes, né? A gente está falando aqui de uma parte da Juventude Heaven, Sim. mas se eu pudesse contar todos os testemunhos, né? Tudo que Deus tem feito a partir desse novo tempo, eu não tenho como explicar. É literalmente graça e favor de Deus para esse tempo. Eu amo cuidar de pessoas, amo pastorear pessoas, e esse é o meu foco, né? Mas honrando as minhas raízes, honrando sempre os lugares onde Deus me fez pertencer por muito tempo, mas entendendo também que agora, em outra parte da vinha do Senhor, existe um tempo novo. Glória a Deus. Amém. Um tempo novo. O Senhor direciona a gente para alguns lugares novos, para conhecer pessoas novas, Mesas novas. mesas novas.
E é muito surreal, porque o agir de Deus é muito diferente das vezes que a gente pensa, né? É. Você pensa assim, como assim? Vou sair de Raposos, vou parar lá no Barreiro. E sabe o que que é interessante, William? né? Eu amo quando as pessoas que ficaram entendem que isso é só um propósito e não vira a cara pra mim, É. né? Que Isso ele é entende, ô importante. irmão, que benção que você tá sendo benção lá. Esse entendeu o propósito. Que a gente não virou inimigo. A gente é irmão em Cristo. Porque Amém. infelizmente tem pessoas que, né? A gente só tá colaborando em outra parte da Isso. vinha do Senhor. É, não pode ser divisão, como você fala, né? Tem que É. ser uma única visão. Uma única visão. Sim, assim como foi Céu na Terra e recomeçar. É. Né? Eu acho que se a igreja de A Cristo... isso é que eu digo. É isso aqui. Se a igreja entendesse essa unidade tão necessária, Sim. Sim. né? E aqui eu faço das suas palavras as minhas, né? Desde sempre lá. né? Sou muito grato, cara. Muita coisa aconteceu. Tive apoio de muita gente. Pra honra e glória do Senhor, eu saí. A gente aprendeu a cuidar de pessoas, né? É assim, É tudo novo. Aprendeu a amar Jesus. eu glorifico muito por ter saído de uma forma tranquila, de uma Isso. forma suave, com o entendimento do pastor, que me impulsionou aí, falou assim, vai. Ele falou comigo, eu lembro assim da conversa, ele falou assim, a gente fica triste quando uma pessoa sai porque tá desviado, mas vai dar fruto. Amém. Amém. Então, Glória a assim, Deus. eu acho isso magnífico, porque isso é maturidade. Isso. Quem Sim. dera se todos tivessem uma maturidade assim, Verdade. né? Mas Deus, ele trabalha do jeito que ele acha melhor e nos direciona da forma que ele quer. E nós estamos aqui para viver o que Deus tem pra gente, né? Amém. E bora pra cima. A gente tá chegando no final do nosso podcast. Como é que eu vou comer o quibe do Eduardo? É só você levar a vasilhinha no carro e comer. Você vai ter 1 hora daqui lá pra você Dá comer. tempo, tem muita coisa ali ainda, sem Jesus. Glória a Deus. Gente, eu queria de verdade agradecer a vocês por estarem aqui, Amém. né? Hoje eu faço sempre o caminho hino, vocês fizeram de lá pra cá hoje. E vemos Apesar de eu também não morar perto da igreja. Né? Verdade. Você também. Verdade. Dá o quê? Uns 40 minutos? Acho que é isso. Se for meio de com semana, dá trânsito, uma né? hora. É. Né? Então, assim, é bem puxado às vezes, né? Mas a gente entende que Deus tem nos Amém. direcionado. Quando Deus dá o camelo, Deus dá água pro camelo beber. Sim. Verdade. E ele me deu cabelo também, né? É. Você lembra disso? É. O meu maior questionamento foi assim pra Deus. Deus, eu tenho um carro muito ruim pra mim ir Uai. pra tão longe. Deus me deu um camelo que bebe muito. A água tá jorrando. E a água tá Amém. Tá tudo bem. Exatamente. Te deu conforto, né? É. Não é? Coisa cara tem que valer a pena, uai. E eu lembro Como? que eu até falei isso com você. Falei assim, mas eu não tenho nem carro pra me ir. Deus me deu motorista, gente. É. Verdade. Vocês não estão entendendo. Chofé mini. Eu acho que 2 semanas depois. Na verdade, ele Nossa, vai de eu pensei Tesla. numa coisa aqui. Na verdade, ele vai Vocês de já assistiram Tesla. Shrek? Lá vem. Sabe quando o cara tem o Lord Farquaad, tem um cavalo, aí ele tem As perninhas. as perninhas que tem que tirar ele. Toda vez que eu olho pro Jonathan entrando no carro, eu lembro dessa cena. Pior a Carla que fica. É igual é o Mário. É o Mário. Que é o que é? Um pontinho preto correndo e pulando. É o Jonathan subindo no carro. Deus tá subindo o carro. Oi, gente, mas é sempre assim. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém. Eu queria que a gente orasse, né, para Amém. as Amém. pessoas que estão nos assistindo. Não sei quando você tá vendo isso. Provavelmente a gente vai ao ar ser disponibilizado para todo mundo nessa sexta-feira. Então a gente vai estar no YouTube e no Spotify, tá? Show. Então você pode ir aí escutando no seu carro, vai ser bem legal, né? Ajuda nós. Precisamos de views, inscrições. Vambora pra cima. Amém? Se inscreve aí, Se gente. inscreve no nosso canal. E eu queria orar por você, eu pedi o pastor para orar, né? Por você que tá aí, talvez perdido, sem Amém. saber qual a sua identidade, o que Verdade. que você tem esperado da vida, para que Deus te dê clareza e você encontre algo de Deus no seu coração. Amém? Amém. Amém. Pai, nós te agradecemos por esse momento, Pai, que o Senhor permitiu falarmos da sua bondade, da sua misericórdia. Pai, eu oro agora por cada pessoa que me ouve, não só aqui dentro desse estúdio, mas também aqueles que estão assistindo em qualquer horário do dia. E eu peço ao Senhor nesse momento, Pai, coloque dentro de nós a identidade de Cristo, a identidade que nasceu no coração de Deus, para que nós pudéssemos fluir nessa terra de acordo na velocidade do céu.
Pai, eu oro para que cada pessoa que esteja fadigado, cansado, oprimido, depressivo, ansioso, lidando com questões emocionais, Pai, que não compreende, eu peço ao Senhor nesse momento, Deus. Invada esse quarto agora, invada esse Amém. carro agora, Em invada, nome meu de Pai, Jesus. qualquer ambiente, porque aonde chega Amém, essa oração, Jesus. chega a vida de Deus. Amém, Eu oro Jesus. para que as nossas mentes sejam purificadas no Senhor. Eu oro para que os nossos corações entendam a sua vontade, a tua bondade, a tua misericórdia, a tua graça. Eu oro para que seja curado cada pessoa que nos ouve agora, Senhor, Amém, e que uma nova identidade forjada pelas suas mãos no Senhor nasça em cada coração. Desperta nessa juventude, meu Pai, o desejo de conhecer a realidade dos céus. Desperta, meu Pai, na nossa juventude, na nação brasileira, em cada lugar, meu Pai, deste mundo, o desejo ardente de conhecer ao Senhor, de conhecer a tua verdade, meu Pai, não uma mentira que é imposta pela sociedade, mas a verdade que o teu coração carrega. Eu oro agora e eu determino isso como verdade nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, que cada pessoa seja alcançada por essa oração. Amém, Nós Jesus. pedimos ao Senhor nesse momento, Pai, e que a tua graça baste, Em nome e de que o poder Jesus. do Senhor se aperfeiçoe em nossa fraqueza. Nós oramos e glorificamos o teu santo nome. Obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor tem sustentado, até aqui e daqui para frente. Amém, Amém. amém, amém. Antes da gente encerrar, eu queria deixar pra vocês, se vocês quiserem falar alguma coisa, mandar um abraço, fica à vontade. Eu quero só agradecer aí, né? O Guri 4H. É 4H? 4H. Que vocês cortam isso aí. Gurica, é porque tem a língua presa, É. tadinho. É isso aí. Você já viu, né? E o nosso amigo Eduardo aí, né? E falar pros jovens, né? Não se esquecer, todo primeiro, terceiro sábado de todo mês, nós estaremos lá, Às né? 19h30. Às 19h30, Gerando identidade. gerando identidade. Amém. Vocês não podem ficar de fora. E vocês não estão sozinhos. Amém. Contem com a Com gente. certeza. Aliança nos define, né? A pastor? Aliança é a palavra que Eu nos tinha deixado define. isso pra Carla. Ah, tá, desculpa. Manda um beijo para suas meninas aí. É, Carla. Ah, tem também o nosso grupo de discipulado também, na Verdade. quinta-feira, né? Amanhã Os nós vamos GDs. estar lá juntos e fortes, cultuando ao Senhor, louvando o nome dele e gerando identidade. Ah, já que é pra mandar um abraço, né? Eu não posso esquecer da mulher mais bonita do Brasil, né? Do mundo, minha esposa, né? Vou ganhar uns pontos, né, gente? Pelo amor de Deus. Você não quer mandar um abraço, não, pastor? Eu vou mandar agora. Primeiro abraço que eu quero mandar é pro meu irmão que tá me ligando já tem uma hora. Possivelmente é pra pedir alguma coisa no iFood pra ele. Com certeza, um Meu Mac. pai, minha mãe. Mandar um abraço pra minha igreja, pra nossa igreja Céu na Terra, cada membro. E também pra mulher mais linda desse mundo. Ih, ó. Que em agosto eu vou ter a Aleluia. honra. Glória. Eita, glória! Graças a Deus. Anotem na agenda de vocês, 15 de agosto. Orem por mim, no Amém. nome de Jesus. Amém. Júlia, Deus te abençoe. Eu amo a sua vida, a aliança nos define. E eu tenho certeza que viver a vida com você vai valer muito a pena, como já tem valido. Nossa, Fofos. como é que é a música mesmo que ele tava cantando? Você foi como um dilúvio de amor, arrancando do meu peito uma Você tá vendo dor. que ela já sabe a música quase É, toda, será né? porque... Eu cantei ela no casamento da minha tia. Olha E vai só. cantar no seu casamento. Ô, Sté, Mas diga tem que uma cantar, palavra pra tem nós que essa cantar Bíblia igual nova. aqueles dois lá. Você foi como... Ela entrando, imagina, cara. Ô, Sté, pode mostrar a sua Não. Bíblia nova Não, pra nós? vamos. Gente, orem porque a Júlia não quer cantar no casamento, mas ela vai ter que cantar. Vocês Vai. concordam comigo? Cantando no Com casamento certeza. é muito Tem que difícil, cantar, cara. tem que cantar. Que Bíblia bonita, Sté. Sim, vocês viram? Eu ganhei de presente. Será de Veio quem? lá da recomeço. Esse é o sinal. Eita, glória! Senão é uma Bíblia. A Esté fez a oração do servo, né? Eliezer, É. quando foi buscar a esposa de Isaac. Verdade, que dá algo pro meu Diz camelo. assim: aquela a quem o Senhor escolheu para o teu servo Isaac, dar água aos camelos e também dar água a mim. Dai-me hoje, Senhor, bom encontro. Ela orou, ela fez Aí a a oração. água é a Bíblia. Aquele a quem me deram uma Bíblia. E Deus Meu Deus Deus, pegou o Jesus. cara e falou assim: dá uma Bíblia para ela. Amém, meu pai. Nada. Esse homem não deu flores, ele não deu perfume, ele deu Bíblia. Eita, glória. Crente. Agora pode Palavra começar a de dar os Deus. perfumes. Agora pode começar um Good Girl, um Isso. Victoria's Secret, entendeu? Agora pode começar a Fica a investir. dica aí, você que vai assistir, tá? A gente Deixa nos comentários se você sabe quem é. deixa aqui. Marca o arroba. Marca o você arroba sabe. dele aí. Todo mundo a recomeçar que tá assistindo esse podcast, marca ele Marca aqui. ele.
Marca ele aqui. Não vou revelar o nome, Não. mas Deus já havia me mostrado. O dia que o irmão pisou lá na igreja, eu falei, Meu Deus. É forte, igreja. É isso, gente. Um beijo aí, né? Pro futuro aí, né? Arroba. ó, deixa eu só falar uma coisa. Foca aqui, cadê? Qual câmera tá em mim? 1, 2 ou 3? Cadê? Esse aqui, ó. Essa daqui? Foca aqui em mim, câmera. Irmão, a irmã está aguardando ansiosamente a manifestação Da aliança perdida. da aliança. Gente, eu tô ficando vermelha de vergonha. Ela disse assim no carro pra mim, pastor, eu só vou esperar o irmão colocar a aliança no dedo pra pedir a bênção. E lá na igreja é o seguinte, nós vamos colocar você no escritório Isso. pastoral. A gente vai trancar a porta com mais 10 pastores. E a gente vai ter uma conversa, viu? Mas aí a gente... E aqui, desenvolve esse pedido aí. Desenvolve. E que Deus já me mostrou. Deus já me mostrou que a irmã vai casar rápido. Enfim, Amém. manda teu abraço aí também. Pode mandar Meu teu Deus, abraço. a gente nunca acaba. Pode tirar, pode tirar. A gente acho nunca acaba nada que a gente Acho que eu começa. fiquei até com vergonha sem palavras agora. Amém. Um abraço pra minha família, gente, pra minha igreja também, né? Meu pastor aqui que cuida de mim. E é isso, eu acho que só agradecer mesmo. É muito bom falar de Deus, né, com vocês e sempre bom viver em comunhão. Amém. 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 Agora é a vez da Carla. Ela quer um Essa que abraço, tava gente. falando. Ah, não, deixa um abraço pra depois, fica lá. Sintam-se abraçados. Amém. Amém. Céu na Terra é uma igreja inclusiva, né, gente? Isso. É. Aceita autista, cego, Sanguíneo. surdo, mudo. Vambora pra cima. Ainda bem que Deus deu graça ao pastor, né? Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Amém, O galera. sangue. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, @Céu na Terra Church, _. Mesmo. Isso, Tem um isso. underline no final. Céu na Terra Church, _. O Heaven tá Juventude. Heaven. Juventude Heaven. Juventude Heaven, tudo seguido. @Vinícius Silva, ALS. ALS, Jonathan. Jonathan Felipe Brum. Aí é Ele é Jonathan primo da F. Fernanda Brum. Brum. Eu sou primo da Fernanda Brum, gente. Jonathan F. Brum. Carla. Carlos Underline. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, CGS. Carla CGS, Esther. @Esther P. Faria com 2 I, viu, gente? Faria com 2 I, é importante isso. Olha. Eu já ia falar, não. Vamos parar de pesar o clima vamos parar, dela, vamos né? parar, vamos parar. Sigam a gente lá, @OndaTalks, @Guricataguá. Me segue lá também, @William R.O. Souza com S. É Souza, né? Algumas pessoas dizem assim, mas S entre duas vogais tem som a dizer. Então é Souza. Muito bom. Aula de português, bem no final do podcast Pronto. aqui. A gente também é cultura. Siga lá. E é isso. Esther, Ana, amo vocês. Daqui a pouco eu tô em casa. E é isso. Bora lá com Jesus surfar nessa onda. Ah, tô esquecendo do @Guricataguá, né? Isso. É tudo junto mesmo, né, Good? Isso aí, @Guricataguá, segue lá, beleza? E o do Tamo salgado? junto. Do salgado, @Foodcrush, tá? Então segue lá. Não vamos esquecer do Não Eduardo. vamos esquecer do Eduardo. Não Jamais. vamos esquecer. Jamais. Galera, tamo junto e bora com Jesus surfar nessa onda. Valeu.